A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Hey pessoal, sejam bem-vindos ao 38º MaguilaCast, o 38º de muitos. Eu sou o Alone falando diretamente de São Paulo e eu gosto de dormir com a TV ligada. Aqui é o Jabulô, diretamente de Cotia, e sonho que se sonha só é sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Aqui é o Elmo Frankfurt, de São Paulo, e televisão é uma máquina de fazer doido. É, realmente. Aqui é a Giovana falando diretamente de São Paulo, e nem tudo que a antena capta, meu coração captura. Essa foi boa. Poético. Referências titãs. Estamos aqui hoje para falar em um programa de homenagem aos 70 anos da televisão brasileira, 1950. Eu devia ter pego a data certinha para a apresentação, mas 18 enfim. de setembro de 1950. É verdade, porque esse programa sai poucos dias antes, então tá aí, ó, na data certinha. Tudo isso e muito mais. Depois dos comerciais. Elane, já ficou sabendo que esse recadinho vai ser um estouro? Isso foi referência ao que eu pensei que foi? Amor de companhia? Sim. Eu espero que você tenha colocado o barulho de explosão na edição. Exato. Deixa eu até fazer aqui. Esse recadinho vai ser um estouro! Nossa, mano, o Bom Dia e Companhia era muito ruim, na boa. O quê? Não. Ah, cara, era. Não. Era. Não. Era. Não. Os desafios lá eram horríveis. Eles faziam a criança sonhar que poderia ganhar dinheiro. Mas quem ganhava era eles, porque a gente ligava que nem os idiotas. Você tá querendo quebrar a magia do Bom Dia e Companhia? Eu não vou deixar. Não. Eu vou puxar. Agora nós somos adultos, nós temos consciência das coisas, falou. Era fake. Não, porque eu já consegui ligar. Você já participou? Eu já participei. Você tá zoando? Eu não tô zoando. Só que tem uma pequena questão no negócio. A ligação caiu durante o programa. Ah, que droga. Pois é, eu não ganhei nada. Ah, Fabiano, acontece. Fabiano. Mas você era um tototinho ainda? What the fuck, velho? Você não lembra disso, não? Não. Era Como que ele falou isso, a as Maísa? crianças. Não, é que ele... Quando a criança era muito pequena, eles chamavam assim. Caralho, eu não lembro disso. Tudo bem. Eu lembro. Eu lembro que eu tinha um crush na Priscila. Sério, eu não tinha essas paradas de televisão. Eu tinha. Mas na Priscila eu tinha. Ela, mas ia ser um pouco complicado, né? Considerando a nossa cidade. É, pois é. E na mulher da Rede TV Kids, que ela tinha um colar de Dolly. Eu não lembro disso. Ela tinha um colar que literalmente o nome era Dolly, porque era propaganda paga. Nossa, que lixo. Ainda bem que eu não lembro disso. Tu lembra disso? Quando passava Pokémon na Rede TV? Não lembro. Ilha dos Desafios. Eu lembro dos desenhos, mas eu não lembro de apresentador. Né? Teve um momento do programa que tinha uma mulher que apresentava, só que era uma coisa bem simples, só fazer a transição de um desenho pro outro, né? Mas aí é isso. Eu não lembro o nome dela, infelizmente. Basicamente a TV Xuxa no final, né? Que era só ela fazendo transição. É, era tipo isso. Tudo bem, João. Deixando a nossa infância de lado. É porque, né, pois é. Programa infantil é o que é, mano. Ah, e estaria um programa próprio, inclusive. Inclusive, a gente pode fazer um programa próprio. Não, vamos fazer. Eu vou fazer um programa próprio só falando das sacanagens da TV dos anos 80 e 90 e meados de 2000, que ainda tinha um pouquinho, que é um absurdo hoje em dia. Já era um absurdo na época, diga-se de passagem, tudo bem. Mas te aceitava, né, mano? Exato. Mas, Sérgio, o que nós temos para avisar nesta semana de recadinhos? Como em todas as semanas, a gente vem aqui para falar sobre a nossa campanha coletiva no Apoia, onde você pode acessar no apoia.se/MaguilaCast. Onde terá acesso a uma página muito bem formatada, falando sobre os nossos trabalhos de toda semana, nossas metas mensais e metas de temporada, que inclusive a gente acabou de fazer uma reunião sobre isso. Exato.
Só constando que se você nos apoiar, você pode ali resgatar recompensas de diferentes tiers, e quanto mais você contribuir, mais recompensas você poderá ganhar. E o jeito que eu falei aqui, agora eu realmente pensei, caraca, deve ter sido influência da TV, né? 100%. Tudo que a gente fala aqui é 100% coisa da televisão. Você quer ganhar uma Barbie, um carrinho da Hot Wheels ou um PlayStation 2? Eu vou apostar na Barbie, porque aí eu consigo ganhar o PlayStation 2. Justo. Lembra que do Bom de Companhia tinha uma época que só tinha uma roleta e os prêmios eram mistos? Aí acontecia direto de um menino ou uma menina ganhar um prêmio que era teoricamente pra menina. Sim, aí sim. a Priscila ficava com a cara de bunda, tipo, pô, você pode dar pro seu primo, pro seu primo. Sim, Irmãozinho nossa. mais novo. Sim. Não, se isso tivesse acontecido comigo, eu ia falar, mano, eu ia ficar louco ali, mano. Que era ao vivo mesmo, alguém ia ficar louco. Real, isso acontecia mesmo. A campanha de financiamento coletivo não é a única forma que você pode contribuir com a gente, porque você pode contribuir da forma mais genuína que existe, que é compartilhando o programa aí com seus amigos, seus familiares, com a sua namorada, amante, esposa, papagaio, periquita, tartaruga, hamster, gato, cachorro, lontra, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jegue, cacatua, canarinho, sabiá, mico, leão dourado, peixe, jacaré, escorpião, aranha, mosca, a mosca na velha e a velha fiã. Nossa. O final foi triste, realmente, esse final foi muito triste. Pô, mas é um clássico. Sim, tudo bem. Mas bom, consigo nem voltar pros recados. Tá amargo isso aqui, né? Exato. Mas justamente o financiamento é para a nossa manutenção mensal e evolução do programa, porque nós precisamos pagar os nossos agregadores, porque eles não são de graça. E aí você pode pensar, mas eu escuto no YouTube. YouTube é de graça. É verdade, mas nós não estamos só no YouTube, nós estamos no SoundCloud, que é onde a gente realmente paga, no Spotify, no Podbean, no Deezer, no Castbox. Exato. Porque eu sempre acho que tem mais alguma, não tem. E se você tiver outro agregador que utiliza com frequência, manda aí uma mensagem para a gente falando sobre esse agregador, que a gente vai providenciar um feed para ele também. E onde eles podem mandar essa mensagem, Alane? No @MaguilaCast, no Twitter e no Instagram. Onde a gente interage ali com mais frequência, onde fazemos postagens exclusivas referente ao programa, e também onde a gente posta um teaser do programa da semana, que você pode utilizá-lo para indicar um amigo de forma rápida e fácil. Exatamente, as redes sociais oficiais do MaguilaCast, onde vocês podem ter toda a interação com a gente. Inclusive, um dia antes do programa sair, você sempre pode ver a minha lamúria na madrugada de Titã. Eu sempre faço um story. Aí você pode sempre ver o Jabulô choramingando lá das obrigações dele. E... Oi. e claro, com conteúdos exclusivos no Instagram, principalmente. Exato. E caso você já tenha ouvido o MaguilaCast, quando você terminar de ouvir este MaguilaCast, você pode ali revisitar o nosso quadro que retornou semana passada, o Rapidinhas. O Rapidinhas. Nosso quadro descontraído, rápido e sem regras, onde a gente conta, nesse caso a gente conta uma história aí que já repercute assim a minha história em questão, né? Faz parte da minha personalidade. Tá dentro da mitologia do Maguila, cara. Se Exato. quer saber mais sobre isso, vai lá ouvir. Vai lá ouvir. E se você já acompanhou toda a produção aqui do conglomerado Helcom e Maguila, você pode ouvir mais dos nossos parceiros lá do FabulaCast no Vini, que ele tá sem editar, filha da puta, tá 3 semanas sem lançar, mas ele vai lançar. Vai lançar, a gente não faz propaganda à toa. Exatamente, e você pode acompanhar lá o twitch.tv/beholder, do nosso querido Delcio e do nosso querido Freire, que já participou aqui. O Edelcio é figura carimbada aqui, não tem... Dispensa apresentações. Exatamente. E você pode acompanhar também o Freire, ele tem o seu próprio canal de gameplays, o twitch.tv/TheBigNerd. Você pode acompanhar nisso também, se você gosta de ver uma gameplay. Talvez um dia te apareça por lá. Quem sabe? E eu ouvi um passarinho verde me contou, Jabulô, um passarinho verde com um boné do Celtics me contou que a nossa querida Giovana, que inclusive está participando desse cast aqui, terá um projeto no futuro, hein? Terá um projeto, só que a gente não tem a menor ideia de como isso vai acontecer, mas já tá avisado aqui, você pode acessar o conteúdo dela também. Exato, já fica... Quando lançar, você já pode ir lá conferir. E dependendo de quando você tá ouvindo, esse podcast já lançou, então vai estar aí na descrição. Já pensou se ela pode se vingar da gente, mano? Ela chama a gente pra deixar de falar pouco, que nem a gente faz aqui com ela. Realmente, ela só aqui. Desculpa, Giovana, não é porque... Desculpa, Giovana.
Certo, já falou, nós temos mais alguma coisa para avisar nesta semana? Fique com o programa após os reclames do Plim Plim. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Antes da gente entrar com a televisão no Brasil mesmo, é bom a gente especificar o que é televisão, né? Porque, sinceramente, eu não consigo entender como que as imagens podem se materializar na minha frente. Eu não entendo. É uma limitação da minha cabeça. É magia. É tecnologia. Pra entender TV é um conceito um pouco complicado de explicar. Você tem que pegar uma imagem e tentar ficar entendendo como que raios catódicos fazem tudo isso aí. Se você for parar pra pensar, tipo, em questão de história de TV, é um negócio muito louco, né? Porque muita gente pensou nisso ao mesmo tempo no mundo e começaram a desenvolver, e até hoje a gente não sabe direito quem que foi o primeiro de fato, a gente só tem como ir através de nomes que ficaram famosos. Mas um dos primeiros foi em 1920, um escocês. Ele começou esses primeiros modelos de televisão que se tem notícia. É bem comum isso, né? De que nada foi pensado unicamente em um lugar. Isso acontece com várias coisas, com uma lâmpada. Sim, mas às vezes a gente tem menos nome, né? Não, e tem uma outra coisa que, assim, televisão já passou por vários outros nomes até chegar no nome televisão. Foram ideias que inicialmente surgiram de uma necessidade de reprodução mesmo do conteúdo. Os primeiros a pensar em televisão foram os gregos e os egípcios lá atrás, que eles achavam que eles poderiam reproduzir por meio de reflexo de espelho de um para o outro. Claro que, assim, imagina uma transmissão via satélite com banda de espelho, não ia dar certo, mas eles acharam que daria para fazer isso, e o nome televisão vem meio do latim e meio do grego, e é justamente assistir à distância, né, a imagem, uma televisão, algo visto à distância. Só. Vocês já ouviram falar de Santa Clara? Não. Santa Clara é a padroeira da TV. A história dela é uma coisa assim super maluca, porque ela foi uma padroeira, acho que foi em 1500 e pouco, mais ou menos, que ela existiu. Isso eu não lembro bem ao certo a data. Mas fazia muito tempo, antes de 1950, de 1920, com a Mundial, ela estava muito doente. E ela era muito próxima a São Francisco, era Clara de Assis. E ela estava em casa, um pouquinho antes, foi acho que um mês antes do falecimento dela, ela assistiu uma missa de casa. Só que aí você fala, mas como assim? Diz que ela teve uma visão de que ela estava assistindo a missa onde o São Francisco estava fazendo. Quando chegaram em casa e perguntaram para ela simplesmente narrou a missa. Então ela virou padroeira da TV por conta disso. Aí, Alan, você que é o católico do grupo não sabia de algo assim. É verdade, não faz ideia. Vergonha da profissão. Foda. Na Tupi eu fico toda semana. A Tupi tem os melhores programas. Mas bom, a televisão, tudo bem, a televisão comercial, como a gente conhece, que eu saiba, foi criado pela RCA, né? Isso. Que foi produzir até muito tempo, né? Que hoje em dia já não existe a RCA. Mas os frutos dela, que foi principalmente a NBC, existe até hoje. A NBC é super forte. A gente tem que lembrar que a própria RCA, os primeiros equipamentos do Brasil, da TV Tupi, foram da RCA também. Vocês sabem que a expressão cobra também vem de televisão? O fulano é cobra. Porque acontece, o cara, quando ele era o cara, era o câmera principal. Então tinha o cobra e o minhoca. O minhoca era o auxiliar. Cara, Então, que sacanagem. Então falava assim, nossa, o fulano é cobra nisso, o fulano entende. E, entre outros casos, a gente tem na nossa área de radiodifusão o caso da profissão direção de TV, ou diretor de TV, né, que a gente conhece muito por diretor de imagem. Mas de onde veio isso foi na verdade, mais ou menos como aquela história para quem é de São Paulo, do Tatuapé, que diziam que se caçava muito tatuapé, e por conta disso virou o nome do bairro. Não. Existia, o Jabolô deve lembrar disso, quando ele vivia lá no museu, no meio das peças, tinha o salão que chamava Sala Cassiano Gabus Mendes. Liga os pontinhos, Alan. Foi novelista, fez Que Rei Sou Eu, Tititi, Anjo Mal e outras novelas. Ele foi o primeiro diretor artístico e o primeiro a mexer com o switcher, né, que é essa mesa de corte.
Então, quando precisavam falar alguma coisa, procurar o responsável, falava, fala com o diretor da TV. Porque ele era o cara que mexia com o switcher, portanto, o diretor de imagem, e era o diretor da TV. Então ficou esse negócio, fala com o diretor da TV, diretor de TV. E aí a gente tem essa função, principalmente aqui no eixo de São Paulo, com esse nome de diretor de TV, por conta do Cassiano Gabus Mendes. Eu não entendi o que eu tinha que ligar os pontos, João. Volta aí na minha história mais famosa em relação a um certo salão. Sala Cassiano Gabus Mendes. Era o nome do salão. Rapaz, ok, certo, sim. Tinham fotos nas paredes e ele de vez em quando dormia no salão. De vez em quando não, diariamente. Chegou um momento que eu dormia diariamente. Não, porque os fantasmas não podiam sair, beber alguma coisa. Estava ainda na época do isolamento social. Exato. Então... Eles podiam ir pro segundo andar, né? Mas os fantasmas ali eram amigos. Amigos de quem, né? De mim, às vezes eu pedia permissão pra entrar e... É que tinha umas crianças lá que mexiam em tudo, então era um pouco complicado, né? Tá. Entendi. Entrando no Brasil, a gente entra num contexto muito importante, que nos anos 50, com o começo dos chamados governos populistas e tudo mais, a gente tem uma tentativa do governo, principalmente do governo Dutra, de modernizar o Brasil, com novas rodovias, novas indústrias, um novo jeito de fazer as coisas, tal, e mesmo assim proibindo os cassinos, né, na mesma época. Ele tenta trazer, justamente, vender concessões às empresas que quisessem fazer isso, esse novo tipo de transmissão que nascia ali, né? De mídia. De mídia, melhor. Isso. Tem algumas coisas engraçadas sobre isso, na real. Por exemplo, o Assis Chateaubriand, o cara que trouxe a TV aqui pro Brasil, ele trouxe, na verdade, equipamento contrabandeado, né? Foram 200 televisores, que ele percebeu que ficava mais barato, trazer por trás das câmeras, né? Isso assim, por quase 70 anos, agora eu tô publicando, inclusive, um livro sobre a TV Tupi. E por 70 anos, essa história foi considerada oficial mesmo, mas eu fui descobrir que essa história não era real. O que Sério? acontece ele não contrabandeou. O que acontece é que ele deu um jeitinho na alfândega para liberação mais rápida dos equipamentos. Porque o que aconteceu? Chateau, ele tinha lá seus problemas, às vezes ele fazia as tratativas de formas meio escusas, né, não tão legais, mas é um cara que ele sabia o que estava mexendo na área, então ele se arriscava, mas sabia até onde ele podia chegar. Tem sempre um jeitinho, né? Mas um jeitinho legalizado, vamos dizer. Um que não fizesse ele ir preso no momento. Sempre se falou, 200 aparelhos na inauguração, que eu não tinha, não sei o que e tal. Gente, isso é um erro que eu ouvi muitas vezes, e eu mesmo já falei muitas vezes sobre isso. Porque o que acontece? Quando tava na estreia experimental, na época do Frei Mojica, que ele cantou lá no auditório do MASP, inclusive o MASP, Museu de Arte de São Paulo, foi criado pelo Chateau. Tanto que o nome do museu é Museu Assis Chateaubriand. Sim. E aí aconteceu uma outra curiosidade, que foi assim, você tinha um pessoal que tinha mais dinheiro, porque um televisor às vezes tinha o preço de um carro, mais ou menos, se a gente for fazer a comparação. O que aconteceu? Você tinha esse pessoal mais rico que trouxe TVs na inauguração, empresas, principalmente lojas como Cássio Muniz, MAP e outras, eles já estavam vendendo televisores. Tanto que tem uma história muito curiosa. O primeiro comprador, não sei se vocês sabem disso, ninguém sabe o nome dele. O primeiro comprador, ele pediu que não fosse revelado, foi na loja Cássio Muniz, porque ele tinha medo de ser roubado e tal, porque ele fez um investimento muito alto, né, comprando televisor. Caramba. E aí, junto com isso, você tem, várias histórias. Então tinha os 200 aparelhos dele, os que foram comprados e os que as pessoas trouxeram do exterior, os mais ricos. E vocês já ouviram falar dos televizinhos? Televizinhos? Ah, tá, entendi. Televizinho. Vizinho mesmo. Isso é uma coisa até engraçada. Não sei se vocês estão familiarizados com a obra do Ozu, o diretor japonês. E ele tem um que trata justamente sobre a televisão. Chama Bom Dia e fala sobre a televisão no Japão e tudo mais.
E tem essas questões, né, das crianças indo assistir televisão na casa dos adultos com televisão. Isso mesmo, e tem histórias hilárias em relação a isso, de gente que começou a cobrar ingresso. Do tipo, eu tenho televisor, vocês estão usando minha casa, usando minha luz, usando meu espaço. Cobre ingresso. Então, e é muito curioso que, assim, teve até casais que se formaram porque estavam na casa do vizinho assistindo, e aí era mais ou menos, vamos dizer, um cinema em casa, exclusivo, né? Bem particular, né? Então você estava usando escurinho, às vezes começaram a botar luz, né, ligar a sala, porque só ficar no escuro faz mal pra vista. Então, aconteceu de tudo que vocês puderem imaginar. Foi ruim? Foi ótimo. E aí eles até que o televisor se popularizasse lá no final dos anos 60, nossa, os televizinhos, eles eram figura carimbada, né? E o pessoal achando que esse negócio de chamar pra ver o Netflix é recente. Vamos ver o Netflix aqui. É uma boa analogia, João. Mas, bom, esse negócio que você comentou agora, né, de o que era, né, as pessoas não entendiam direito o que era isso, mas isso até tem um motivo até um pouco mais claro, de que as primeiras televisões, as primeiras concessões, né, as primeiras empresas, assim, a botar dinheiro nisso, foram justamente as empresas de rádio, né, que já tinham toda a aparelhagem para fazer isso também. Quase todas as emissoras de televisão ganharam o nome de suas rádios. Então, por exemplo, a primeira foi a TV Tupi Difusora, porque ela veio de Rádio Tupi, Rádio Difusora, Rádio Record, a Rádio Excelsior, depois, muito tempo depois, Rádio Manchete, Rádio Gazeta antes, Rádio Bandeirantes. Então, todas geraram Rádio Globo, geraram as suas TVs. Tem uma história que eu acho engraçada, que eu não sei se é verdade, é só uma encheção de linguiça, que eu li aqui num certo livro, Elma, Vida Alves Tem Medo de Viver, de uma história do Assis Chateaubriand chegando ali no complexo ali da Rádio Tupi, enquanto o pessoal ali da rádio tava ali nos seus momentos de prazer, jogando peteca, isso mesmo. Com o Walter Foster jogando, que depois foi atender o Assis. Lima Duarte. Isso, Lima Duarte, Vida Alves assistindo. Sim. Em que Assis Chateaubriand chegou pro Walter Foster e falou, então, esse espaço aqui que vocês estão jogando peteca vai acabar porque aqui vai ter TV. Aí o pessoal olhou, se revoltou um pouquinho, mas o que é TV? Não, e eu lembro muito, a gente conheceu muito bem a Vida Alves, sim, que presidia lá a Pro TV, o museu. Muito dessas histórias tem essa questão aí da peteca, e realmente eu descobri para fazer o livro da Tupi, que agora é um livro muito mais amplo, vai contar a história da Tupi de ponta a ponta, vai ficar disponível no site da BERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Escrevendo com Maurício Viel, aliás, já escrevi, são 3 volumes, então é um livrão, né, que depois vai se transformar num box. E tem essa história da peteca, até mostrando o espaço da peteca. E é muito maluco, porque assim, era o espaço que ele tinha, vamos dizer, como se fosse um vazio. Você tinha lá a torre, junto na Cidade do Rádio, ali no Sumaré. Cidade do Rádio é onde hoje tem a ESPN Brasil, tem a torre do SBT, quase ali do lado da Real, que a gente inclusive dividia pudim, né? Do lado do prédio da MTV, que também foi da Tupi. Na Avenida Professor Alfonso Bovero. Isso, na frente do Parque da Sabesp. Isso, e aí, o que aconteceu? Eles tinham lá a torre da Rádio Tupi, da difusora, e aí eu sei que tinha espaço livre. E tem uma história também interessante disso. Um dos engenheiros que foram contratados para fazer a construção dos estúdios no mesmo espaço, que foi todo adaptado, chamava Gianni Gasparinetti, que acabou depois a namorar e casar com a Vida Alves. Exato. E eu lembro da Vida me contando que existia uma coisa assim, que as pessoas... Eu lembro que ela comparou, ela falou assim, uma vez que que tinham inventado o Big Brother em 1950. Aí eu falei, como assim o Big Brother? Porque eles não sabiam o que era esse negócio da câmera. Então, aonde ia ter câmera? Então, ia no camarim, será que ia ter uma câmera? Será que as pessoas podiam aparecer de alguma forma?
Será que escreveu o livro, será que vai ter no banheiro? No banheiro, Então eles ficaram com muito medo do que era a bendita da televisão. E é justamente essa ligação dos radialistas, né, de rádio com os de TV, né, que fizeram com que o termo também continuasse. Que por exemplo, a Giovana, né, que faz audiovisual, sabe que quando ela se formar, ela vai poder tirar o DRT, que é da Delegacia Regional do Trabalho, e ela vai ser radialista que pode trabalhar em rádio e trabalhar em televisão. E é por conta dessa ligação mesmo, né, Giovana? Sim, é muito próximo. Tanto que a gente tem semestre dedicado só à televisão, mesmo estudando cinema. Sim. São coisas que andam juntas até. Sim, porque é o mesmo estilo. E se a gente for ver, o esquema do rádio também é muito parecido. Porque o esquema da programação, dos horários. E aí a gente tem o cinema que conversa com isso. Vocês sabiam que o Chateau chegou a ter uma empresa de cinema? Mas ela é a empresa... Ele não comprou a empresa que era do Mazarop? A Santa Cruz? Não comprou. Chamava Estúdio Cinematográficos Tupi. Eles produziram para vender assinatura de jornal. Isso que é o mais maluco. Vários filmes. Depois ele acabou se desfazendo da empresa e se pegou o patrimônio da empresa e levou para a TV Tupi. Essa empresa, ela produziu um filme chamado Chuva de Estrelas, vários clipezinhos. E tinha um filme que foi super conhecido na época chamado Quase no Céu. Onde aparece pela primeira vez, justamente, qual que era a ideia? Eles tinham jornais e rádios pelo Brasil inteiro. Então, eles pegavam, vamos dizer, eles iam lá para Votuporanga, vou chutar, ia para Votuporanga. Aí em Votuporanga, eles falavam, vocês querem conhecer melhor o nosso grupo? A gente tá com essas assinaturas de jornal e nós somos o mesmo grupo do rádio. E aí pegava e mostrava esse filme com as pessoas que eram do rádio fazendo cinema. Então tinha, nesse primeiro filme aí, no Quase no Céu, você tinha Vida Alves, Dionísio Azevedo, Lima Duarte, Hebe Camargo, muita gente que estava nesse filme. Tinha até crianças como Walter Avancini, que se tornou um dos grandes nomes da televisão e até do cinema. Acho que é tudo uma questão de herança de como uma pessoa que já era profissional de uma mídia vai adaptar o que já era feito para a próxima mídia. Um exemplo que eu tenho que faz parte do nosso meio, Elmo, é que eu já ouvi de diversos comunicadores de podcast, em especial o Léo Radiofobia, que é um editor considerável de podcast. Considerável, assim, só edita o maior podcast do Brasil. Exato. Que o podcast brasileiro, ele tem muita cara de rádio AM. Isso está sendo uma coisa muito interessante, principalmente nesse tempo de isolamento, né? De reinvenção dos meios. O que a gente teve aliás, ainda tem até hoje, mas isso está sendo modificado por conta do rádio digital, vamos dizer, você tem um gênero. Esse gênero se transferiu, por isso que eu até enrolei a língua aqui, de um meio para o outro. Então vamos dizer, você tinha gêneros, principalmente debate, auditório, infantis, entre outras coisas, outros gêneros, no rádio, que passou para televisão. E aí o sinal do AM foi piorando. O FM não absorveu isso, porque o FM já achou um outro caminho para ser, vamos dizer, uma opção do AM. Ele foi mais pro lado musical, e essa coisa considerada, vamos dizer, antiga, ficou no AM. E aí o que acontece? O AM continua lá com todos os chuviscos, não, chiados, né? Chuvisco é de TV. Que não é mais, porque agora a gente tá na TV digital. Não tem mais o chuvisco. Aí o que aconteceu? Esses chiados continuam atrapalhando de ter um grande público pro AM. Então, o podcast está vindo com uma melhor qualidade por conta do que a gente chama de broadband, pela internet, né, utilizando banda larga, a possibilidade de ter uma qualidade de sinal e uma sobrevida para meios que o FM não está explorando muito, mas o AM ainda explora. Então, eu tô vendo coisas assim como retorno de radionovelas. Só que não é radionovelas, são audiodramas. O princípio é o mesmo, né? Mas o princípio é o mesmo. O podcast mesmo é uma evolução. Tem gente que fala, não, é outra coisa, é alta modernidade. Gente, é o que muitas vezes me perguntaram, o que eu enxergo como futuro da televisão e do rádio. Aliás, aproveitem para registrar isso, vai que um dia eu viro famoso, aí, já pega essa frase aí, tá, Fabiano?
Tá bom. O que eu enxergo como futuro do rádio da televisão é, na verdade, o passado. Porque, assim, o passado, o presente, o futuro é conteúdo. Então, independente se for a tecnologia, a forma de recepção, claro, você às vezes vai ter um maior número de tecnologia e de novas formas de interatividade. A interatividade, produção, etc. Mas tudo é conteúdo. E a gente vai brigar cada vez mais pela qualidade do conteúdo, porque senão você vai morrer na praia, porque é uma imensidão de gente fazendo produtos. Eu vejo isso no podcast de vocês. O MaguilaCast traz uma pitada, uma informalidade muito legal. Não é aquela coisa só como vocês estavam falando do papo, não é um papo casual. Você tem um papo casual, mas você aprende muito quando você ouve. E eu acredito muito que até pro futuro do país e do mundo, a gente sempre tem que ter, por meio da comunicação e utilizando a educação no fundo, essas mídias. Então você pode... É muito mais legal, vamos dizer, como existiu até no princípio da TV Cultura, da Rádio Cultura e outra, ou até mesmo da TV Tupi e as rádios mesmo, a Tupi, a Difusora, a Nacional e outra, coisas assim, vamos dizer, nós vamos contar a história do Brasil, você não vai chegar o professor e ficar lá contando a história passo a passo. Não, você pega e faz o que já se fazia há muito tempo atrás, que era, por exemplo, a gente vai narrando a história como se a gente estivesse nela. É muito mais legal você se sentir do lado do Dom Pedro I, que aqui vamos dizer que vai ser o Alone, Dom Pedro I. Ele tá com a barba. Inclusive, eu estou com a barba idêntica. Muito bom. Aí se a barba estiver muito grande, aí vira Dom Pedro II. Aí a gente passa pro Fabiano, a gente dá um jeito aí. Xalá. Esse tipo de coisa, dessa evolução de conteúdo e a importância de como passá-lo, que ele pode deixar pro futuro, vai mexer inclusive com a educação. Quando o Roquete Pinto, que eu não sei se vocês sabem, Roquete Pinto chegou a fazer transmissões experimentais de TV, ele começou a fazer testes. Lá ainda nos anos 40, ou antes mesmo da TV Tupi. E ele sempre falou que um dos ideais do rádio é ser, por exemplo, o canal, né, para os analfabetos, para quem não consegue ler, quem não consegue ir à escola. Então, o MaguilaCast, brincando, consegue ensinar muita gente. Olha só, não a gente tá falando, hein? É um especialista. Exato. Vocês vão contando história da sociedade. Isso é muito legal. A cultura pop é a nossa história. E até a história da TV é a história de um bando de jovens meio maluquinhos, que a gente, graças a Deus, conheceu, boa parte conhece, ou dos que ainda estão vivos, e se perguntar para eles, eles vão falar com vocês. Realmente, nós éramos meio malucos e nós acreditávamos num sonho de fazer algo novo, de ser criativo, de inovar. Então, o mundo só se mexe quando os jovens se mexem, porque realmente é aquele negócio de pensar fora da caixinha. Então a gente está vendo esse isolamento social, o pessoal fazendo até as grandes redes, aproveitando a criatividade, a forma improvisada para fazer assim inovações assim em casa, de você fazer o corte da câmera, de você utilizar as lives para criar conteúdo televisivo, radiofônico, por conta da questão sanitária. E isso lembra um pouco os anos 50. Porque lá nos anos 50, a gente tinha vamos dizer, um contexto de crise. Tinha acabado a guerra, 5 anos antes. Então a crise ainda tinha um pouquinho. Então você não podia ficar gastando muito. E imagina, você não pode gastar. Aí vem um cara considerado visionário, né, que foi o Chateaubriand. Inclusive o Chateaubriand ele foi para 44 para os Estados Unidos para começar a adquirir os primeiros equipamentos da TV. E você sabe que existe uma maluquice aí no meio, que assim, contestaram ele de será que o Brasil ia conseguir ter televisão, né? Uhum. Ele falou, não, eu quero 2 ao invés de uma, já que vocês falaram que eu não posso ter. E aí comprou uma para São Paulo e outra para o Rio.
que aí se tornaram a Tupi São Paulo e a Tupi Rio. Inclusive, a Tupi Rio era pra sair primeiro que a de São Paulo, né? E aí, graças a Deus, São Paulo saiu na frente. Exatamente. Você não podia perder essa pros cariocas jamais. E lá era super forte, porque lá era a capital federal, tem todo o ponto de vista político aí, por ser a capital, porque os associados, diários associados, eram mais fortes lá. E Chateaubriand queria a televisão em cores, que estava em testes. Eles falaram, não, isso aqui tá em testes, a gente não pode vender isso. Ah, mas logo eu quero isso no Brasil também. Então quase a gente começa a nossa televisão em cores, que só aconteceu lá em 72. Mas isso era uma coisa muito maluca do começo da TV mesmo, que ela é muito diferente de hoje, né, esse começo da TV, porque era justamente as transmissões locais, né? A televisão ela era local, ela não tinha não passava nem os mesmos programas, né? Não, eram quase que canais independentes, né, de cada município para município. A programação da TV Rio pra TV São Paulo era totalmente diferente. E tinha outra coisa, né? Eles às vezes queriam padronizar. Então vamos dizer, repórter ESSO. Você colocava eu tinha que falar do mesmo jeito que o cara do Rio, do mesmo jeito do cara de Belo Horizonte. Então, assim, cada um tinha um padrão a seguir, mesmo que fossem pessoas diferentes. Só que aí tinham outros casos. Quando alguns meios popularizaram, por exemplo, o caso do Alô Doçura, que foi uma série com a Eva Vilma, que o Fabiano inclusive conhece, a Eva. Conheço. A Eva Vilma, o John Ebert, eles tinham... Foi o primeiro sitcom, né? Primeira comédia de situações. Eles ficaram muito famosos. Então, eles faziam o seguinte, eles apresentavam o programa ao vivo na segunda, saíam, iam pro Rio na terça, depois para Belo Horizonte na quarta. Você imagina quando chegava no final da semana. O pessoal já estava super cansado, porque tinham viajado. Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia para um lugar diferente. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, nossa, era super exaustivo, né? E um agravante nisso que tudo ao vivo, né? Exato, isso que eu falo. Toda essa programação era ao vivo e ia pro ar e perdia. Porque não tinha gravação do conteúdo, não tinha o videotape, né? E eu lembro da Vidinha, David Alves, falando que as novelas começaram terças e quintas com Sua Vida Me Pertence. Famosa novela do Primeiro Beijo, com Walter Foster. Aí com a Lia de Aguiar, que era a protagonista. Mas que o beijo foi tão forte que todo mundo só se lembrava da David Alves, do Walter Foster. É o que eu achei curioso na época, eu pesquisei mais a fundo a história da Vidinha pra gravar esse programa, eu percebi o quanto que ela foi disruptiva na história da TV, ainda mais que eu já sabia. Uhum. Tipo, a gente tem registros apenas fotográficos dessa novela, Da Vida Me Pertence, e a gente não tem o registro do beijo, porque o fotógrafo no estúdio não quis tirar a foto do beijo. Francisco Visoni, isso mesmo. Porque ele achava aquilo um absurdo, você transmitir um beijo. Tem outras coisas, por exemplo, se você tivesse uma síndrome de Down, vamos dizer, autismo, etc., isso na imprensa de modo geral, não só na televisão, eles não permitiam que você aparecesse. Da mesma forma, isso é questão, como eu falei, da sociedade, né? A sociedade era preconceituosa. Ela poderia até aparecer na inauguração da TV, que ela estava nos bastidores. Só que ela estava grávida. Ela estava grávida, e isso poderia ser considerado até imoral. Ela resolveu que ela não ia aparecer, ela fez parte dos bastidores. E o que eu estava falando da televisão ao vivo, nós tínhamos os teleteatros, onde a própria Vida Alves, a Lia de Aguiar também, e entre outros, até mesmo Lima Duarte, Laura Cardoso, eles foram grandes nomes do teleteatro. Então era uma peça por dia, né? Dia não, semana, né? Porque precisava muita elaboração. E aí tinham seriados, etc. Então, o espaço que tinha sobrado na grade para fazer ao vivo as telenovelas, que vinham das radionovelas, onde o Walter Foster, o cara ele era, vamos dizer, o bambambam como diretor de radionovelas. Era o cara, assim, que era... Ele era o diretor criativo da Tupi, né? Uhum. Então, o que acontece? Ele acabou simplesmente ocupando os espaços. Então você tinha radionovelas que eram horários completamente estranhos, tipo segunda e sexta,
Aí, com o crescimento da telenovela, a gente vê outra coisa surgindo, principalmente com o videotape. Os teleteatros foram caindo e as telenovelas ganhando espaço. Até que, 13 anos depois, começa a 25499 Ocupado, que é a primeira novela diária. A primeira foi em 1951, que é o Sua Vida Me Pertence. A primeira diária foi em 63, né? 63. Que foi com Glória Menezes e Tarcísio Meira. Com os dois, com o Tarcísio e a Glória. Globo e você, tudo a ver. De você ter justamente essa programação tanto ao vivo quanto... Mas esse aí é problema, né? Problema não, né? Essa condição do município, né, para cada antena de transmissão vai se resolver depois com a criação das redes, né, das networkings. Hoje a gente não tem, né, não tem mais a televisão, uma rede de televisões, né? De associados àquela rede. Ainda tem, são poucas TVs que trabalham isoladamente, mas existem ainda. Mas a maioria trabalha em rede, até porque tem uma razão. Quando você trabalha em rede, você produz para a rede, você pode ter intercâmbio de conteúdo. Então, assim, você não precisa ficar aquela responsabilidade de todo o conteúdo ser feito por você, pela sua emissora. Então, você tem rateio de verba também, cada um recebe um pouquinho. Tem várias outras questões. Mas o mais maluco é que justamente essas primeiras redes, elas foram por videotape. Então vamos dizer, eu tô em São Paulo, a Giovana tá no Rio, o Jabulu tá em Brasília e o Alone tá no Paraná, em Curitiba. Então, o que a gente fazia? A gente fazia uma simulação de rede, que era o que eles consideravam como rede nacional inicialmente. Então, assim, eu gravava, vamos dizer, num sábado, o capítulo da segunda-feira, distribuía para vocês para exibirem às 7 horas da noite em todas as emissoras. Quem estava assistindo achava que era rede, porque realmente estavam exibindo a mesma coisa. Agora imagina se domingo rola a greve dos Correios, como agora nesse momento a gente está tendo, e a fita atrás. A Lani está sofrendo. Aí você faz reprise, você tem que dar um jeito, porque a fita não vai chegar na segunda-feira para colocar. Então eles isso certamente aconteceu, né? Em alguns motivos, né? E aí eles falavam, tinham coisas assim, por exemplo, aquele capítulo emocionante de ontem hoje será reprisado. Aí terá um comentário ao vivo dos atores, papapá, começava a ter umas coisas assim, porque precisava tapar buraco. Então, era pouco, porque assim, uma coisa que eu sempre bato nessa tecla é a questão do o que foi improviso e o que não foi. Por quê? Quando falam improviso, normalmente o povo só lembra das coisas engraçadas e tal, né? Até os pioneiros. Mas eles tinham o que chamavam de improviso da criação, que é justamente quando você tenta fazer o melhor, mas erra porque você está criando uma coisa, é diferente de vou fazer de qualquer jeito. Isso é uma coisa que eu lembro muito bem, que a Vida Alves e vários colegas dela batiam nisso muito, do tipo, peraí, não foi de qualquer jeito. A gente dava o melhor, a gente improvisava, às vezes levava coisa de casa pro estúdio, porque não tinha dinheiro para comprar uma cama, um armário. Então roupa. Então eles improvisavam. Os próprios figurinos eram trocados entre as atrizes, entre os atores, eles davam o seu jeito. Não, e eu lembro uma coisa que no acervo lá da Pro TV tinham algumas roupas. E ela às vezes se confundia muito. Aí ela falava assim, não, essa roupa é minha. Não, mas pensando bem, essa roupa foi lá da Tupi. Só de teleteatros, o TV de Vanguarda fez uns 400, e a gente pode dizer, que era o principal teleteatro da TV Tupi, ela deve ter feito por volta de uns 200 e pouco. Então imagina, você pega a sua roupa, leva pro estúdio, faz lá a encenação, depois volta para casa. Só que tem uma hora que já vira quase vamos dizer, da emissora do que da própria pessoa, né?
Tanto que eles chegaram a doar muitas coisas para as TVs, e teve coisa que as TVs doaram para eles. Mas aí depois a gente fez um inventário e definiu direito o que era de quem. Tanto que, assim, muitas que eram dela só, a gente falou, não, isso aqui nem é para estar nesse cabideiro aqui de figurinos. Porque isso é seu. Se quiser fazer uma parte dedicada à sua carreira, falando que as suas roupas foram utilizadas, beleza. Se não, ia ter essa mistura aí. Então, eles se dedicavam muito. E todos, a gente vê gente dessa época mesmo, como a Fernanda Montenegro, que aí na Tupi do Rio, a Natália Timber também, eles fizeram muitos teleteatros, depois novelas. Então tem a história do Grande Teatro Tupi, que eles pegavam, toda a companhia de teatro tem um dia que eles descansam, né? Então, quando estava terminando uma turnê de uma grande peça, eles pegavam esse dia de descanso, que seria posterior vamos dizer, a turnê, e nesse dia eles faziam uma adaptação para a TV. Então, o pessoal do teatro na televisão. E tinha um sujeito que foi responsável por isso, que é uma das figuras mais cômicas que a gente conhece, que foi quem levou o povo do teatro para a televisão. Talvez o Jabola nem saiba que ele foi tão importante assim, mas é o João Recife. O João Recife, ele foi o escada, né? Quem armava as piadas pro Mazzaropi. Mais ou menos do tipo Didi e Dedé, o Recife era do Mazzaropi. E ele era um cara, ele sempre foi comunicativo, sempre que tinha algum evento lá, ele falava com todo mundo. Isso é importante, amor. Nós dois aqui temos um grande relacionamento com a ProTV, com o Meu TV, com a história dos pioneiros. Como eu era muito jovem, talvez eu não tinha noção de quem eram aquelas pessoas. É mais ou menos que nem não sei se vocês se recordam do Seu Nicolau. Seu Nicolau. Nicolau Tuma. Sim, bem velhinho, de bengala. Seu Nicolau, ele morreu com quase 100 anos. Seu Nicolau, só pra vocês terem uma ideia, quem inventou o termo radialista foi ele. Ele foi locutor. Nossa, ele foi locutor da Revolução de 32 em São Paulo. Caramba, tá. E eu tinha, assim, eu comecei bem jovem lá na ProTV. E aí eu tinha muita vergonha. E tinham os almoços beneficentes. Eu tinha muita vergonha de inclusive essa função depois passou para o Fabiano, de cobrar as pessoas no almoço, porque era para ajudar a manter a ProTV. A gente fazia a recepção. Todos esses pioneiros que a gente tá falando, em algum momento eu recebi eles no momento que eles entraram na ProTV. Ô, Elmo, você tem uma noção pra representar isso, de que talvez eu não soubesse tanto da magnitude daquelas pessoas? Eu lembro do Álvaro de Moya. Ele é um cara muito simpático, infelizmente já morreu. Que toda vez ele perguntava, que história de quadrinho eu gostava de ler. Turma da Mônica, não sei o quê. Nossa. Depois, só depois eu fui descobrir que ele é o pioneiro da história de quadrinho no Brasil. Trouxe Disney, que fez a primeira convenção de quadrinhos do Brasil. Meu Deus do céu. Não, e o Moya, ele era muito amigo do Maurício Souza. E foi o cara que... Ele, inclusive, fez os letreiros originais da inauguração Tupi, né? Falando PRF3 TV apresenta, o show inaugural, né? Em 18 de setembro de 50. E ele foi quem ajudou no licenciamento da Turma da Mônica pro mundo. Então é um cara que, nossa, eu sei quadrinho, acho que Tarzan também era dele. O Moya, nossa, eu adorava. E ele contava uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Que ele chegava e ele, quando ia criar, ele adorava cinema e quadrinhos, claro, também. E então ele ia fazer como diretor de imagem os teleteatros da TV Paulista, que foi o primeiro canal 5, que depois se tornou a Globo de São Paulo, que era do Vitor Costa, antes do Ortiz Monteiro, onde a Hebe surgiu como apresentador, o Silvio Santos também, a Relia, entre outras. Eu sei que ele contava que ele pensava os quadros como se as cenas, né? Como se fossem quadrinhos, para fazer a sequência da imagem e da montagem do programa. Então, nossa, você imagina que assim, eram jovens. Se a gente for fazer um cálculo, a maioria que está viva está na base dos seus 90 anos ou próximo disso, porque eram jovens de 17, 18, 19, 20.
A Vida, o Cassiano, entre outros, estavam naquela base do 20, 22, 23, 21. Então, você tem jovens que queriam transformar o mundo através de um novo meio. O Cassiano dizia que eles tinham ganhado um brinquedo e estavam aprendendo a brincar, né? Uhum. E eu tava falando do seu Nicolau, aí eu era super tímido. E aí eu sei que a Vida Alves falava, não, cobra porque às vezes ele tá velhinho, ele não ouve e passa direto. Aí eu sei que eu falava pra ele, seu Nicolau, aí todo tímido. Aí falava, rapaz, aquele voz de locutor, até morreu o cara teve essa voz forte, assim. Tudo bem com você, não sei o que. Eu falei, seu Nicolau, o senhor precisa de troco pra 50? Pra pagar, eu tenho, não sei o que. Que malandrinho. E aí, eu fui aos poucos me soltando. E essa história do troco pra 50, quando tinha visitante na Pro TV e pessoas não sabiam se era pra pagar, eu perguntava, vocês precisam de troco pra 10? E isso... a Hélida, eu acho que o Fabiano, não sei se chegou a usar esse mesmo método, mas funcionava. Sim, eu fazia. Só não sabia da origem, mas eu fazia. E vai ser justamente nesse momento ali que vai nascer não, né? Mas vai se transformar em televisão e já como rede de televisão a própria Globo, né? Quando você vai ter... É muito doido esse momento, porque você vai ter... justamente a Globo de um lado, a Rede Globo já, e a Record, que dominava a REI, né, a rede de emissoras independentes, brigando para ver quem conseguia mais televisões associadas à sua rede, né? Associadas ao seu conglomerado. O conglomerado. Ao seu grupo. Não, e nossa, isso aí... Você sabe que essas brigas por redes existem até hoje, né? Porque assim, você tem a questão da fidelidade... da unidade visual, de você ver se o seu povo está sendo representado ou não. Então, e a REI, ela foi um caso à parte, porque você tinha a Record, mas você tinha outras emissoras, tinha a TVS, que era do Silvio, já aí nos anos 70, 75, 76. E aí eles pegaram essas emissoras independentes para transformar em rede, para ter rateio também de verba, de conteúdo. Então, foi um desafio, e fazer esse desafio inicialmente sem o satélite, depois com o satélite, foram realidades diferentes. Porque depois do satélite foi mais fácil. Agora ficar com videotape, distribuindo fita para tudo quanto é lugar, era super complicado. E lembrando que nessa época a mobilidade entre cidades, entre estados, era um inferno. E tem uma coisa, a transmissão feita via micro-ondas, que não tem nada a ver com o nosso forno micro-ondas. Eu imagino que não. Tem a ver com as ondas, as micro-ondas, né? Isso tem. Essa é a ligação do forno com a transmissão via micro-ondas. Mas é mais ou menos como, assim, de antena para antena. Não vai lá pro espaço e volta. Então, o Jornal Nacional é um erro quando o pessoal fala, não, primeira transmissão via satélite. Não, o satélite realmente estava começando naquele período. Mas ele foi inicialmente via micro-ondas para o país inteiro. Então era todo mundo pegando o mesmo sinal, não precisava mais de fio. E vocês têm algum noveleiro aí? Putz, Alone. Sou. Você já ouviu falar do Papinha? O Papinha é o Rogério Gomes, que volta e meia já fez várias novelas de sucesso. Se eu não me engano, aquela... Como é que chama? Que a menina trocou de sexo. Sim, eu sei quem é. Essa novela, que foi acho que depois do Lei do Amor, essa novela, se eu não me engano, foi dirigida por ele, pelo Rogério Gomes. Rogério Gomes, para vocês verem como várias famílias continuaram no meio, até a minha família começou em 53 na área com meu tio. E hoje a família inteira gostou daquilo e continua trabalhando, inclusive eu. Mas o Rogério Gomes é filho do Wilton Gomes. O Wilton Gomes foi quem apresentou o Jornal Nacional com o Cid Moreira em 1969. Uhum. Depois é que veio o Sérgio Chapelin, aí muito tempo depois os casais, aí Fátima Bernardes, William Bonner, agora Renato Vasconcelos com William Bonner e vários outros apresentadores. Então é uma tradição que começou no dia 1º de setembro de 69.
E aí a gente tem uma modificação aí, né? Modificação não, uma padronização. Porque a televisão hoje em dia, ela é muito diferente do que era nessa época. Mas ela vai se construindo até chegar no que é hoje. Ali no final dos anos 60, a criação do que esse termo que a gente usa até hoje, né? Que é o padrão Globo de qualidade, né? Que vai diferenciar a Globo das demais. Não, e sabe o que eu acho legal sobre isso? Quase todo mundo lembra da parte visual, da qualidade de programação, qualidade dos artistas, né, do elenco. Mas tem outras coisas. O Plim Plim mesmo, que nasceu como Bip Bip. Sim, que era para avisar a pessoa se ela ia no banheiro, ia comer alguma coisa na cozinha, que fala assim, ó, tá voltando do intervalo. Então tá indo pro intervalo e tá voltando. Era o tempo, o espaço para a distância você ouvir bem. Mas o interessante é que, assim, o padrão Globo de qualidade, ele tinha até questões de comercialização, de logística, de divisões. Então como é que ia ser nos bastidores, como é que eles se organizavam, como é que ia ter o rateio mesmo de verba. Outra coisa, o padrão de tecnológico, de você ter um melhor sinal, porque às vezes você pode ter um melhor conteúdo, mas se não tiver bem a recepção, é o que eu estava falando sobre podcast. E o que faz o podcast ganhar o espaço o que era antes do AM é a qualidade de sinal. Então isso tem a ver, imagina, padrão Globo de qualidade lá atrás. E hoje em dia a gente vê isso nas mídias de modo geral. E justamente dentro dessa ideia de uma melhora de qualidade, né? Que a gente já entra nos anos 70 com a chegada da televisão a cores. E é curioso, inclusive, porque, como boa parte da história da televisão, começa num âmbito privado. A primeira exibição é feita nos anos 70, é exibida a Copa do Mundo no México, pela Embratel, só que é para um sistema seleto, assim, não é literalmente o público. O público em si vem em 72, se eu não me engano. Uhum. E foi transmitida a Festa da Uva de Caxias do Sul. É isso. Aí tem uma história meio maluca sobre isso. Já sei o que você vai dizer. O que é famoso é a história da Festa da Uva, tem a história da Copa de 70 também, mas as primeiras experiências, elas foram feitas em 1961, se eu não me engano, principalmente Tupi e Excelsior. E a Excelsior, o logo dela era em cores, só que ela acabou falindo, porque ela acreditava muito nisso, ela faliu em 70. Então ela não viu a transmissão dela se tornar totalmente colorida. Ela chegou a fazer vários programas em cores, só que não oficialmente ela não... Parece mais ou menos a história da Manchete, né? Que a Manchete, o slogan era a TV do ano 2000, e ela chegou até 99, né? E o pessoal brinca que é a maldição do canal 9, né? Porque em São Paulo era o 9 e no Rio era o 6, porque depois a Manchete faliu, veio a Rede TV. Mas aí tiveram várias experiências aí durante os anos 60, e aí essa forte, com quase todas as emissoras na Copa do Mundo de 70, até com imagens que vinham via satélite, ou com padrão NTSC, e foram decodificadas para cá. O PAU-M, que foi um padrão marco brasileiro, né, que foi criado a partir do PAL, né, que é o padrão o sistema de televisão em cores alemão. Uhum. E aí tem uma história muito curiosa sobre isso. Ficou muito batida a história de que a Festa da Uva foi a inauguração da TV em cores. Na verdade não foi, mas foi quase uma pré-estreia oficial. Porque assim, sabe aquela história do manda quem pode, obedece quem... Já sei. O Gino Corsetti era o ministro das comunicações e ele foi convencido pelas emissoras que a Festa da Uva era muito colorida. Curiosamente, ele era de Caxias do Sul, mas isso, vamos dizer, um detalhe, né? Deixa eu falar. E aí, o Médici era o presidente, o General Médici, e aí ele falou, não, eu quero que seja no 31 de março, porque 31 de março foi a data da Revolução de 64...
E aí ele falou, não, tudo bem, mas tá tudo certo pra Festa da Uva. Então eles fizeram uma espécie de uma pré-estreia oficial. Foi falado como se fosse oficial, e aí mudou-se no meio do caminho a história do que ia ser oficial. E aí no meio disso tudo, foram feitas algumas outras experiências, e a TV Gazeta, ela tinha os melhores equipamentos em cores, os mais modernos. Vida em movimento. Isso, Vida em Movimento. E quase ninguém tinha. Teve uma autorização especial do Higino Corsetti para a TV Gazeta, que utilizar ela como amostra para definir o padrão de cor. Então, o que acontecia? O padrão que fosse definido na regulagem, no transmissor ou nos equipamentos, pela TV Gazeta, passaria a vigorar para o resto. Para todo mundo. A Gazeta, ela começou super moderna. Quem apresentava o Vida em Movimento era a Vida Alves, mais uma marca do pioneirismo dela na TV. E aí, no final das contas, é o que eu falo, se a gente olhar hoje em dia a importância dela, pessoas não têm noção. Era uma pessoa que era para ser muito mais conhecida do que foi. Tanto que quando ela faleceu, todas as emissoras noticiaram a morte. E era para ter sido muito mais até. Por conta até dessa fase que assim não são fatos que depois eles se juntam, mas na época eram considerados isoladamente. E aí quem conta a história é quem tá mandando. Exato. Então nem sempre você vê, por exemplo, épocas que o que a Tupi falava era o que era ditado, o que a Excelsior falava, ou a Record, era a regra. Depois a Globo. Então, a informação era canalizada. Hoje em dia, a gente tem todos os tipos de canais. E canais que eu tô falando de informação. Então, você tem, por exemplo, algo que é falado pelo jornalismo, que nos bastidores, você tem o que chama de mídia ninja, que acaba também mostrando outras versões da história. Então tem várias questões. E aí a Gazeta, ela foi pioneira, ela começou com o programa regularmente em cores, quer dizer, foi do primeiro programa até o programa acabar, isso já quase no final dos anos 70, quando a Vida Alves vai pra Record. O Vida em Movimento estreou em cores no dia 14 de março de 72. Antes do 31. Exato. A versão oficial do regime militar é do dia 31. Pra fazer alusão ao dia do golpe. Só que o programa foi antes, porque ele foi usado para regulagem do sinal. Então ele definiu o que seria tecnicamente a regulagem. Então depois disso, todos os programas e gente, não foi assim do dia para noite, todo mundo vai virar em cores. Não, foi bem aos poucos. Mais ou menos agora do HDTV. Porque não tinha aparelhos de televisão que não estavam preparados para receber uma transmissão a cores. Em 72 já estava sendo vendido, ou já com pau M, com esse padrão, mas então, de consumo em massa, né? Consumo em massa. E aquela cor também era uma maravilha, né? Que não é aquilo que a gente está acostumado hoje, né? Agora eu queria levantar uma polêmica aqui, porque afinal de contas a televisão é polêmica. E a primeira polêmica do programa, que tem outras, inclusive. Mas você tinha acabado de comentar aí da Excelsior e tal. E a Excelsior, ela fechou porque ela foi perseguida até o final dela, né? Pela ditadura, porque o dono dela, a ditadura não via ele com bons olhos e tal. E a Globo vai ganhar, não é essa a palavra correta, mas vai ganhar do governo todas as concessões que foram retiradas da Excelsior. E aí que vem aquela polêmica que até hoje muito se fala de que a Globo foi favorecida pelo padrão Globo, pelo tudo tal, pela ditadura militar. E de certa maneira foi mesmo, né? Se você tem poucos meios que estão disseminando as notícias, é mais fácil de você controlar o tipo de notícia que sai. E foi justamente isso que a ditadura fez com relação às concessões e tudo mais. Concentrar essa possibilidade de disseminação de notícia na mão de poucas pessoas. Esse não é um grande segredo, assim, né? A história também, a gente tem que tomar cuidado também com outra coisa, demonização. Porque o que acontece? Existem muitas polêmicas, tem o caso da Time Life aí no meio. Sim, eu sei disso, foi no surgimento da Globo, a CPI da TV Globo, não foi? Que, de acordo com o artigo 160 da Constituição de 46, era proibida a entrada de capital estrangeiro em gestão ou propriedade de meios de comunicação.
Uhum. Aí até ter a prova de que a TV Globo não estava recebendo dinheiro de forma na gestão da Time Life demorou pelo menos uns 4 anos, não foi? Tem outras coisas aí no meio que o que acontece. Quem denunciou foi o João Calmon, que era do Tupi, falando do acordo e tal. Existiu o mesmo acordo, a Globo, inclusive, ela não omite isso de forma alguma hoje em dia. Teve esse problema, toda essa confusão. Ela já, inclusive, não estava mais com o acordo feito. Ela tinha já desfeito, ou ela ajudou na parte da implantação. E aí existe uma outra coisa, que é o seguinte, que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com a demonização. O Roberto Marinho fala que o papel da Time Life foi puramente de assessoria, né? De assessor. Mas o que acontece? Teve o Joe Wallace, que trabalhou, que era da Time Life e continuou trabalhando para a Globo. Esse é um dos casos. O outro é que as outras emissoras também estavam em crise, foi um período bem difícil, e elas também tentaram, inclusive a Tupi, ter parcerias por fora com estrangeiros, mas no final das contas acabou não dando certo, principalmente depois da denúncia da Time Life. Então, como é que você ia falar do vizinho se você faz a mesma coisa? Aquele negócio do telhado de vidro, né? Sim. Também tem outra questão aí, que é aquele negócio, não, ela cresceu por causa da Time Life, não sei o que, do dinheiro. Gente, existe a questão da estratégia. A estratégia empresarial é bem diferente. Se você tem um dinheiro inicial e consegue contratar os melhores artistas de todos os canais, é claro que você vai ter audiência, prestígio e com isso também faturamento. A coisa foi acontecendo e o sucesso foi vindo. Você foi criando um padrão, você foi conseguindo crescer isso de forma que a Globo ela conquistou o seu espaço por conta dos valores também que ela colocou no ar. E a mesma coisa aconteceu com a Record, aconteceu com a Tupi, aconteceu com a Excelsior e com muitas outras. Tanto que a Record muitas vezes tenta imitar o padrão Globo, que é para confundir o seu espectador. Estou mostrando uma qualidade igual ou melhor. Então tem essa coisa. E isso é uma estratégia de radiodifusão. Fez muito sentido na minha cabeça isso, tipo, realmente eu não tinha essa percepção, justamente, né? É mais fácil você concentrar, quando você coloca em poucas mãos, né, a informação, fica mais fácil de você controlar o que é informado ou não. Sim, isso influencia até hoje em dia, né? Essa questão de concentração de propriedade intelectual, de certa forma. Porque a gente dá mais acesso, enquanto população, enquanto país, para determinada emissora, determinado jornal que tem mais credibilidade entre a gente, porque já tem um nome mais antigo e já passou de geração para geração também. Sim, é tudo contexto mesmo empresarial. E aí, claro, tem épocas que você tem por exemplo, vou contar um caso. Todo mundo fala porque teve apoio dos militares, papá. Só que quem fez uma campanha Dei Ouro para o Bem do Brasil foi o Chateaubriand em 64. Para melhorar a dívida externa brasileira, diminuir a dívida externa e ela ser paga, do lado Sim. dos militares. Claro que depois eles bateram de frente e a Tupi ficou fora disso. Tem o caso de Excelsior, que aí foi uma briga bem feia do governo federal. A gente tem que lembrar que tem concessões, outorgas e outras coisas. Com o grupo Simonsen, que era muito forte, o problema não era nem Excelsior era um pedacinho da história. Você tinha a Panair do Brasil, que era a maior empresa aérea, que depois a Varig ficou com o patrimônio da Panair. Você tinha a Comal, que era essa empresa de cigarros e outras coisas, né? Café, desculpa. É que cigarro e café, muita gente faz analogia que eles também tinham. Eles tinham uma empresa de cigarro também que chamava Intervalo, com o símbolo da Excelsior, com a cara dos artistas como é que chama? Na caixinha do cigarro. Então você tava lá no intervalo, você fumava um pouquinho, depois voltava e assistia as novelas da Excelsior. Isso aí é bom, hein? E tinha a Panair, o Comal, a TV Excelsior, então foi tudo junto. E eles batiam de frente. Então o Simonsen, eles tiveram perseguição, tanto que a morte do Simonsen é muito misteriosa até hoje, do Wallace Simonsen, Mário Wallace Simonsen. Então, tem muitas coisas envolvidas aí que a gente também não vai descobrir com o tempo, porque se perderam com o tempo, né?
Mas um cara que, isso também, todas essas questões são meio que abertas, né? Claro que não abertas completamente, porque justamente você falou, tem muito mistério ainda por dentro disso. Mas um cara que foi, isso sim, abertamente ligado ao governo, que vai fazer um grande rebuliço no início dos anos 80, ali final dos anos 70, início dos anos 80, que vai meio que mudar como se organizavam ali as televisões, ser justamente o Silvio Santos com a criação do SBT, né? Sim, sendo que teve a TVS. É muito curioso porque, assim, o SBT, ele nasce antes de 81. Porque ele pegou as emissoras, parte das emissoras da Tupi, quando a Tupi fecha em 80 e a Manchete se criou com as outras. Depois de toda como eles chamam, um processo de licitação para ver quem é que ia ser e tudo, os herdeiros dessas concessões. Inclusive a própria concessão da Excelsior que fica com a Manchete. Agora estamos falando especialistas aqui. Do livro Rede Manchete aconteceu, virou história. Uma chaproca de 400 páginas. E líder de downloads da imprensa oficial na coleção Aplauso. E o segundo maior da imprensa oficial. Eu não preciso de PDF, eu tenho ele em mãos aqui, com dedicatória. É verdade. E aí o que acontece? O Silvio Santos, ele começa com muita produção independente, ele passa pela TV Paulista, pela Globo, pela Tupi, consegue a parte da sociedade da Record, tanto que ele se desfaz da Record em 90. Isso é importante, né? Porque a Record hoje não é essa mesma Record, né? A Record, ela praticamente faliu nessa época. Né? Ela faliu nesse período e aí o Edir Macedo adquire em 90. E o Silvio Santos pegou no laranja, né? Porque ele tinha contrato que ele não podia ser dono de uma emissora. Ali é bem complicado, porque aí o que acontece? Você tem famílias envolvidas, mas querendo ou não, estava na família dele, a concessão. Sim. E ele tinha o canal dele, o que ele tava pleiteando, tudo que era a TVS do Rio de Janeiro, Canal 1. Então tem muita coisa aí no meio do processo. Aí, quando tinha as produções dele transmitidas em rede, em várias emissoras diferentes, se formava o Sistema Brasileiro de Televisão. Por isso, SBT. E depois, o nome SBT é adotado para a TVS, para a rede da TVS. Olha só, certo. Então foi um reaproveitamento do que já existia nos anos 70. Uhum. Só que agora com a rede dele. Com o nome rede e tudo, 100% né? Dele, né? E muitos programas da Record e da Rei passavam também no SBT. E foram para o SBT. Por exemplo, o Bozo. Foi um dos programas que migrou de um lado para o outro. A Record e o SBT eram irmãos nos anos 80. Não, é porque agora tá meio que caminhando pra ser, né, futuramente voltarem a ser, no mínimo, parceiras ali, né? Contra a Globo. Contra a Globo e junto das questões das igrejas evangélicas, né? Porque a própria as filhas do Silvio Santos todos são da Mundial, um trem assim, né? Não, mas mesmo assim, é isso até que eles dividem bem. Mesmo tendo religião envolvida aí, eles dividem muito bem as questões de grupo. Eles são concorrentes, né? Então, caminha, mas não caminha tanto. Caminha, vamos dizer, ao lado, não junto. É super bem constituído, tanto que assim, o Silvio está fazendo um trabalho muito grande, pensando no futuro do SBT, passando para os filhos, para as filhas, né? É algo crucial. Eu não consigo imaginar hoje em dia. SBT sem o Exato. Eu não consigo imaginar algo assim. Sem os programas de variedade de Silvio Santos, não consigo imaginar. Uhum. Mas nos bastidores, assim, o Silvio ainda atua bastante, mas as filhas hoje em dia já têm feito um trabalho muito grande em relação a isso. Elas já têm um comando da situação, porque ninguém é eterno. E apesar que, assim, se a gente pensar esses ícones, eles vão ser eternos, só que, vamos dizer, fisicamente, não. Exato. Administrativamente, mais importante, não, né? Uhum. Existe, inclusive, várias empresas que ajudam essas empresas de comunicação, porque você tem muitas empresas que são familiares, a manter a unidade e o controle e até como que eu posso dizer, a logística para não misturar família com empresa. Uhum. Por exemplo, a Fundação Dom Cabral, ela é especializada em tratar com empresas familiares. Quando o Silvio Santos morrer, é bom as filhas deles estarem ativamente no SBT, porque todas aquelas questões de business que a gente não tem acesso,
podem tirá-las facilmente Não, do e já futuro. estão. Você tem até mesmo a parte administrativa. Você tem a Daniela, que cuida super bem do SBT. Tem a Renata, que tá no conselho e tal, e faz parte do grupo Silvio Santos. Você tem a Cíntia, que por muito tempo foi a comandante do Teatro de Imprensa, que era do Silvio Santos. Então, cada uma vai atuando numa área, e é muito importante isso. E tem uma coisa interessante nisso. Mulheres à frente de um meio de comunicação. Você tem poucas empresas que são dirigidas por mulheres. E é super importante isso. Só trazendo o pioneirismo da mulher novamente, a Dona Vida, ela foi pioneira também no primeiro beijo homossexual na TV. Só? Isso eu não sabia. Foi a primeira a ter um secretário. Então, ela foi transgressora pra época. Pras épocas, né? Foi na peça Calúnia, né? Que ela, na Vida Alves e a Georgia Gomes. A Georgia Gomide, a Georgia... Isso, desculpa. A Georgia Gomide, nossa, e que moravam uma quase colada da outra, né? Lá no Sumaré, muitos pioneiros moravam ali perto, né? Até hoje tem muita gente importando televisão aqui. Se a Léa Camargo, eu não sei como é que ela está, ela mora ali próximo também. Sim, a Leia, a Laura Cardoso também. Tem muita gente que mora no Sumaré. Uhum. Porque era mais fácil chegar perto do seu trabalho. Naquela época não tinha muita gente morando na região. Então eles compraram os terrenos. A casa da Vargem do Cedro, onde funcionava o museu, era da Vida. Ela, se não me engano, foi em 54, ela que comprou o espaço. Então ela e o marido construíram aquela casa quando ainda era mato. Região oeste de São Paulo, Perdiz, Sumaré, Pompeia, numa época que não era muito populosa. Ô, maluco, até 1972 a avenida aqui era Rio. Exato. Mas a gente não consegue conceber isso, tá ligado? Olha pra tua janela, você consegue conceber? Você tô de arranha-céu aqui do teu lado aí. Não, realmente não dá. Isso eu lembro do Luiz Gustavo me contar, o Tatá, do Beto Rockefeller, ou o Vavá do Sai de Baixo, que eles foram fazer um lançamento da Honda dentro da novela Beto Rockefeller, da moto. Tava sendo construída a Avenida Sumaré, tinha um terrenão assim que tava sendo aberto, e eles fizeram, ele e o Plínio Marcos, uma competição, tipo um racha de moto, dentro da novela para lançar a Honda. E era no meio da construção da Avenida Sumaré. Caraca, que loucura, mano. Ou, por exemplo, eu lembro da Vida Alves contando que quando ela fez um negócio, botaram ela, acho que era um guindaste, um negócio no alto do Minhocão, para mostrar que estava sendo construído. E ela fez uma reportagem lá de um dos pedaços que estavam sendo construídos lá do Minhocão. Bom, pensei que era de bug jump aí. Exato. Então aí ela foi lá no meio das obras falando, olha, aqui vocês vão ver, vai ser eu lembro de comentar isso, vai ser uma obra faraônica que corta quase várias regiões da cidade, que vai desde a Zona Oeste até a Zona Leste e tal. Porque realmente a gente pega o elevado, agora é elevado João Goulart, né? Que antes era Costa e Silva. Mas foi uma obra faraônica, que foi Maluf que fez. Doutor Paulo Maluf. Quando eu tinha na rota na rua. E foi nesse momento, nos anos 80, que a televisão fica com mais caro do que a gente vê hoje, né? É nesse momento que a gente tem mais parecido com que a gente tem uma explosão ali de programação mesmo. Uma explosão uma diversificação dos programas. Tanto para público infantil, para público infanto, juvenil e muita compra de programação de fora, né? E haja programa de variedade. Esses programas de auditórios de 4, 5 horas que a gente vê hoje, tudo vem. É a época que surge a Xuxa, a Angélica, o Sérgio Malandro, entre muitos outros. Sérgio Malandro tem uma alta presença no nosso último programa aí. Sim. Pegadinha do Malandro? Não. Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Colocou isso de 10 em 10 então, minutos. O Bozo, o Balão Mágico. Então foi uma valorização também para as crianças nesse período.
Até porque você já tinha nesse momento praticamente emissoras no país inteiro. E também tem uma outra coisa em relação a isso, porque a programação não era 24 horas. Então começou a ter cada vez mais programas matutinos. Eu lembro que eu acho que era 9 ou 10 horas da manhã quando começava a programação. E depois começou a vir mais cedo, mais cedo, até acho que nos anos 90 ela virar 24 horas. Isso é uma coisa que eu não entendo. De repente acabou a programação. Tem televisão no interior que era assim até pouco tempo. Eu lembro de estar em Ribeirão Preto, na verdade, e isso acontecia, assim, depois de determinado horário ficava lá o logo da emissora e não tinha mais. Eu lembro do M da Manchete voando, aí tinha também o locutor da Globo, que tinha o logo da Globo, e aí eu falava, amanhã, assista na Globo, Corujão, papapá, bom dia São Paulo. Aí falava, boa noite. A TV Cultura, ela tocava o hino nacional e tinha imagens do país inteiro. Então quando terminava o Pátria Amada, Brasil, aí tinha um negócio que era assim, eu lembro até hoje, tantas vezes que isso aí passou, era assim, encerra-se a programação de hoje do Centro Paulista de Rádio e Televisão Cultura, uma emissora da Fundação Padre Anchieta. Amanhã nós voltamos com a nossa programação. Cada emissora tinha a sua finalização. E aí de manhã você falava assim, agora você vai assistir a programação tal. Às 7 horas, programa tal, às 8, e vai indo. Assim, qual que era o grande problema em você ter uma programação 24 horas antes? Porque não era só, sei lá, meter filme reprisado no lugar? Que nem faz a madrugada. Você não precisava que nem agora. A Globo hoje em dia faz isso, de madrugada só passa filme. Não tem um programa específico. Que aí tem a ver com o mercado. Você comprava um número X de filmes e você tinha que abastecer as sessões de filmes que você tinha. E outra coisa, às vezes, se você não tinha muita gente assistindo, o que a gente tem o hábito de hoje dormir mais tarde é bem diferente. Você tem um programa de madrugada, não era comum. Eu lembro da Vida, a Vida tinha um programa na Excelsior, que era de madrugada, que ela resolveu falar, ela entrevistou transexuais, vamos dizer, era imoral você entrevistar em horários mais cedos, por conta da época da ditadura e tal, né? A Hora e a Vez da Mulher, esse programa, né? Isso, e a sociedade não aceitava, então o Goulart de Andrade também fez muito disso, Otávio Mesquita, depois o Serginho Groisman, com Altas Horas. Então, aos poucos, a gente foi invadindo a madrugada. Isso não era O programa do Rony Von sempre foi de madrugada. Começo da madrugada. O finalzinho da noite. É que aí, madrugada que eu tô falando, é madrugada bem lá no meio. Tá bom. Então, assim, o Goulart, ele tinha programas que ele falava de assuntos altamente polêmicos, porque era o horário que ele conseguiu. E ele foi descobrindo que existia público para isso. O Goulart era uma figura. Nossa, eu adorava o Goulart de Andrade. Era um ser que... E era muito engraçado, porque às vezes ele chegava pra mim e falava assim, Elmo, quando é que você vai trabalhar comigo? Aí eu falava, Goulart, não dá, agora eu tô fazendo um monte de coisa. Porque eu tô pensando, programa novo, e aí eu acho que dá pra gente utilizar o arquivo, não sei o que. E aí eu lembro que depois de um tempo ele conseguiu voltar lá na Gazeta fazendo Vem Comigo, que foi o programa que foi quando ele faleceu. E eu trabalhava na Gazeta nesse período. E o Goulart, ele era uma figura, ele era um cara inventivo. Então ele falava, vamos sair da caixinha, vem comigo. E eu lembro que uma vez eu fui entrevistá-lo quando eu fui fazer o especial para os 40 anos da Gazeta e para o livro da TV Gazeta que eu escrevi também. E eu estava entrevistando o Goulart, aí ele começou, e quando é que você começou a ter interesse? Nessa área, não sei o que, começou, aí parou um momento, assim, no meio da entrevista e falou, Elmo, deixa eu parar aqui porque eu não sou o entrevistador, eu sou entrevistado. Pode colocar então que essas novas programações que nasceram ali, né? E mais liberdade, com certeza, para fazer o que você queria fazer dentro da televisão. Vai nascer nos anos 80 e nos anos 90 justamente porque a ditadura acabou, né? Tem uma coisa que eu tava falando do Goulart. O Goulart ajudou muito na produção independente. Foi quem deu espaço para Fernando Meirelles, Marcelo Taz, na época do TV Mix, do Olhar Eletrônico, né, que é a produtora, que hoje em dia parte dela é O2 Filmes. Deu espaço pro Faustão também.
na Gazeta, no 23ª Hora, e vários outras pessoas que surgiram nesse espaço. Você tem aí uma pessoa que também, olha, é incrível, uma mente que por conta do acidente que ele sofreu ficou limitado, mas ainda você percebe que é uma pessoa que tem uma memória, uma mente incrível e uma força de viver, que é o Osmar Santos. O Osmar, nossa, eu tenho uma cena com ele, eu fui fazer, depois que saiu lá da Pro TV, eu fiz uma exposição com o Bomi que chamava 50 anos de mídia, que era do grupo de mídia de São Paulo. E o Osmar foi na abertura, eu já tinha encontrado com ele várias vezes. E eu lembro até hoje que tinha uma foto da Praça da Sé lotada de gente na direta já. E ele foi uma dos caras que foram os principais locutores, que encabeçaram a direta. E ele estava de cadeira de rodas, apenas por uma segurança, porque ele consegue andar. Aí eu sei que a gente tava lá e eu fui acompanhando, mostrando para ele cada uma das coisas da exposição que me pediram. Aí eu sei que ele parou na frente do painel das diretas. Ele tem uma dificuldade muito grande de reproduzir sons. Ele foi um dos principais locutores do Pimba na Gorduchinha e outros bordões que ele criou. Pimba na Sulipa, Pimba na Gorduchinha. Gilmar é o nome dele. Eu sei que ele parou assim, olhou, ele encostou de um cilindro lá que é para você não ficar encostando nos painéis, né? Isso é na Unibis Cultural, na Dr. Arnaldo. Aí ele levantou da cadeira e deu um berro, falou assim: diretas! Gente, eu nunca mais vou esquecer dessa cena, porque foi emocionante. O cara que foi locutor das diretas, ele conseguiu falar diretas. Foi uma coisa assim que... assim, sem preço, gente. É que a gente tem o depoimento de alguém que presenciou isso, olha só. Informação exclusiva do MaglaCast. É que não é vídeo, né? Você não podia colocar aquela letrinha vermelha assim, exclusivo. Exato. Mas vocês imaginem aí na Caju. É isso aí, essa é a mágica do áudio, poder imaginar. Exato. Fica aí um recado pro público, que mais no futuro, já vocês não vão mais precisar imaginar como nós somos. Dependendo de quem aparecer, era melhor ficar na imaginação. Era melhor ficar na imaginação mesmo. Mas tem uns aí que vai precisar fazer plástica, aí a magia da edição, Photoshop. Gato escaldado, morre, porra! Aliás, já que a gente tá falando de áudio, vocês sabiam que por conta da chegada da televisão foi impulsionada o aumento da dublagem no Brasil? Maravilhoso. Porque o que acontece? Porque assim, nem todo mundo era bonito para aparecer. Tanto que a Vida Alves falava muito de um grande amigo dela, chamado César Monte Claro, que o Fabiano deve ter ganhado muito chocolate dele. Sim. Que o César era uma figura e muito querido. O César foi uma dessas pessoas que depois de muito tempo, ele foi até para a área administrativa de televisão, ele não entrou de primeira, porque ele era considerado feio, visualmente, para a TV. Isso não só na TV, na indústria musical também, o exemplo que a gente tem do Mini Vanille. Sim, mas a voz do César era uma das vozes mais conhecidas, tanto que até ele falecer, ele fez muita dublagem, locução, por exemplo, Twix ou Listerine. Aquela era a voz do César Monte Claro. Nossa, o caraca abriu um novo mundo agora. Recentemente eu e a Alane estávamos vendo algumas coisas sobre locução e dublagem, e sem querer a gente descobriu que várias chamadas da Globo eram feitas pelo Ricardo Juarez. A gente não tinha a menor noção. E eu também, uma vez lá na Pro TV, quase que eu abracei uma pessoa por conta disso, porque eu era super fã. Nessa época dos anos 80, tinha Changeman, Jaspion e várias coisas na manchete, vários heróis japoneses. E aí, eu tava lá comendo, e foi uma senhorinha chamada Neuza Azevedo, que até faleceu esse ano, e ela começou a conversar com a gente, era muito amiga da Beatriz Oliveira e do Oswaldo Camposana.
O Oswaldo era marido da Beatriz, era artista de madeira, né? Talhava as coisas e tal. E a Beatriz foi secretária da vida, foi também garota propaganda. Os intervalos ao vivo tinha as garotas propaganda. Eu tava lá com eles almoçando no salão, no famoso salão. Uhum. E aí eu comecei a ouvir aquela voz e eu falei, não é possível, eu conheço essa mulher, mas da onde que eu conheço? E aí eu baixei a cabeça. Quando eu ouvi, eu falei, porque eu baixei a cabeça pra ver se eu sentia a voz. Sem a imagem, né? Sem a imagem, sem a referência. Quase que eu falei, Tim de Barmaid, era você. Ela, pra vocês terem ideia, era a Galadriel, do Senhor dos Anéis. Não, pô, agora... ela já foi lá comigo? Comigo lá? Sim. Não, velho. E ela dirigiu a dublagem toda do Senhor dos Anéis. Ela virou diretora de dublagem. Caraca, eu tô com as mãos na cabeça agora. Caraca. E ela, nossa voz, era uma voz assim... Se você ouve a voz da Neuza Azevedo, ou, por exemplo, Gessi Fonseca, que também a Gessi, você deve lembrar dela. Sim, eu lembro. A Gessi fez, séries de todos os tipos. Por exemplo, ela foi a Vilma, se eu não me engano, ou a Suzy do Flintstones. A Vilma, na primeira versão. Nossa, na primeira versão, caramba. É. E ela foi a Endora a feiticeira do seriado. Então, você tem muitos. Ou, por exemplo, o Lima Duarte. Lima Duarte foi o Manda-Chuva. Sim, é verdade, a gente viu isso. A gente não pode deixar de citar isso. Não pode. E reparem que, assim, são pessoas que foram transitando de um lado pro outro. Outra que também foi um baita de um dublador, fez várias séries, foi o Astrogildo Filho. O Fabiano, a mulher dele pegou o Fabiano no colo várias vezes. Eu tô sabendo disso agora, tá bom. A Triana Romero. Não sei. A Triana tinha a Norma Vian, tinham várias cantoras. Uhum. E ela muitas vezes ela ia lá na Pro TV baixinha, pequenininha, e a Triana ela era uma figura, e ela era mulher do Astrogildo. Nossa, ele dublou o Capitão Kirk? Sim. Caraca, aí é Delcio. É fanático por Star Trek. E foi cortado desse programa, diga-se de Acabou orçamento pra ele. Não, se começar a falar do pessoal de dublagem, vai longe. Mas voltando dublagem para da os anos 90, sozinho. Cara, eu tenho muito mais apreço pelo Orlando Drummond na dublagem do que com ele como ator. Eu também. Com certeza. Exato, pelo Wolf, pelo Scooby-Doo, pelo Vingador, que eu gosto mais. Como eu sou um cara que... TV pra mim é desenho, é esporte e jornalismo. Normalmente eu sempre tenho mais apreço pelos dubladores. Eu prefiro melão. Justamente com essa massificação, a gente começa a ter a massificação da televisão mesmo, né? Popularização assim, geral. Todo mundo vai ter uma televisão a partir dos anos 90, a partir dos anos 80. Que antes era, né? Nem todo mundo tinha, agora, início dos anos 2000, todo mundo já tem uma televisão, por mais capenga que ela seja, você já tem uma televisão dentro da sua casa. E você vai ter a entrada de um novo, com a abertura da economia, com o Collor e tudo mais, você começa a ter um novo tipo de mercado ali dentro da televisão, que vão ser os conglomerados internacionais de TV vendendo o sinal deles, né? E a MTV também, que a gente não pode esquecer que além da TV a cabo, a MTV entra no meio do caminho aí, que aí o licenciamento da marca, da Viacom, que também revoluciona toda uma geração, né? A gente falar de MTV é impossível você não remeter a alguma memória dos anos 90 e anos 2000. Porque, nossa, os vídeos... Memória totalmente afetiva, de você falar assim, pô, nossa, eu usava essa roupa porque o Edgar, o Thunderbird, a Astrid, eles usavam Mion, depois mais pra frente, o pessoal da Tatá, do Adnet, na época do Comédia MTV. Quem conseguiu falir a MTV, diga de passagem. Eu vou explicar uma coisa em relação à MTV que é muito interessante. A MTV, ela sofreu a mudança do tempo. Porque acontece, como é que você mantém uma empresa que ela tem que ser jovem o tempo todo se depois você tem que pegar esse seu público e jogar ele fora? Porque o público vai deixar de ser jovem. Faz sentido. E aí tem a entrada da internet no meio do caminho
A MTV teve um momento que ela mirou pra internet, ela esqueceu da televisão. Então ela precisou achar um outro caminho, só que no meio disso os patrocinadores entraram no meio do processo, teve a crise da editora Abril aí no meio. Então a MTV Brasil, essa primeira fase, vamos dizer, antes da Viacom pegar a marca, já nos anos 2010, de volta, foi um momento super complicado, porque eles estavam mudando. Imagina você chegar para uma Casas Bahia e falar para eles, o comercial não vai ser do seu jeito, vai ter que ser com a cara da MTV. Você tinha que ter muita bala de falar assim, eu posso isso. E Abril, quando a MTV nasceu, ela era forte. Isso mexeu muito com todo o contexto, influenciou até a linguagem visual das emissoras, e a chegada da TV a cabo entra no mesmo esquema, sendo que a gente tem que lembrar que com um público mais segmentado, até com mais poder aquisitivo, acaba indo para a TV a cabo e a televisão aberta passa a ser mais popular. E essa retomada da TV aberta que está acontecendo agora tem a ver com a pandemia, mas também tem uma outra questão, que foi a volta da qualidade de sinal da TV digital. A gente vê uma coisa lá em 2007, já falando dos anos 2000, né, quando estreia a TV digital, que o sinal é impressionante. Se vocês compararem um sinal, por exemplo, de uma NET HD, uma Vivo TV HD, com as TVs a cabo, né, ou com o sinal digital da TV aberta, o sinal da TV aberta, ele é melhor do que o sinal da TV a cabo. E isso era vamos dizer, o grande diferencial, até tinha aquele qualidade de sinal que existe até hoje, da TV a cabo em relação à TV aberta. Não tem mais chuvisco, agora é pau a pau. Se você for colocar a culpa em alguém pela falência, você tem que colocar no Restart, na verdade. Caralho. Melhor eu não comentar. Não vou comentar. Vou me chamar de vovô aqui. O negócio do Restart é que basicamente assim, justamente como o Amo disse, essa questão da MTV ter que variar muito por causa do público jovem, chegou um momento em que às vezes eles tinham um público de pessoas de 30 anos e um pessoal aborrecente, assim, que nessa época tava gostando de Restart, e como eles sempre trataram do mundo da música e tudo mais, eles foram ali e começaram a fazer diversas programações com a banda, realmente entrevistas, eu não sei se o Restart chegou a ter um acústico da MTV, mas enfim. Nossa Só senhora. que os acústicos eram espetaculares. Sim, um grande produto deles, diga-se de passagem. Mas e aí, esse grupo mais velho começou a dar hate por causa do Restart e teve toda essa perca, assim, foi no momento, pelo menos em que eles falam, o Zico Góes fala que eles meio que perderam esse público, porque tava muito variado. Inclusive tem no YouTube, se vocês procurarem aí, Gordo a Gogô, com uma entrevista do João Gordo entrevistando o Restart. E o João Gordo tá com uma cara de, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu tenho que falar com esses caras. João Gordo ensinou toda uma legião de jovem, essa palavrão. A MTV chegou a ter clipe de pagode uma época, porque o pagode tava em alta. Sim. Eles tiveram que diversificar. Eu não lembro de sertanejo na MTV, mas não é difícil. Você teve aquela época do Banheira do Gugu, da programação bem popular. Eu acho que deve ter tido na questão de... A Fresno gravou já diversos covers do Teuzi Chororó. Em algum momento eles devem ter cantado isso na MTV, certeza. Teve acústico do Roberto Carlos, que deu polêmica. Exato. Teve muito problemático. O do Caetano, que tem aquela famosa... Aí que é o bota essa porra pra funcionar. Sim. Porque na TV eles botaram só o bota essa p pra funcionar. Uhum. Tem o livro do Zico Góes, que foi diretor da MTV por bastante tempo, o que ele botou esse nome no livro. Uhum. E é muito interessante pra quem quiser ler essa obra. Aí você descobre sobre o Restart. E aí descobre sobre o Restart. Cara, a minha relação com a MTV, eu quero ver se vou decepcionar o aluno agora. Mas eu vi muito pouco MTV. Quando ele era pequeno, ele usava calças coloridas, tá, gente? E aí, qual foi? Não era opção minha, Eu usava calças azuis. Não, pior que eu também tive essa calça azul e não era opção. Exato. Porque, o que eu ia falar?
É que o que eu sei de MTV... Perdeu até o controle, né? Não. É que é mais influência da minha prima e da minha vizinha, que eram, tipo, 8 anos mais velhas que eu, que elas me levavam pro parque da Sabesp, que era na frente da MTV, e eu ficava brincando, enquanto elas ficavam comentando quem que eles viam de famoso. Ah, eu vi o João Gordo, eu vi não sei quem, passou, entrou no prédio. João Gordo é famoso, ele é manjado. E isso é uma coisa muito, muito maluca do Sumaré, porque imagina que isso é uma tradição dos anos 30, vamos dizer, porque é 1937, quando começa a cidade do rádio, lá difusor e tudo, que foi o maior auditório que nós tivemos em São Paulo, de rádio, até passando pela Tupi. Então você via Fagundes, você via todos os grandes nomes, Tony Ramos surgindo, Suzana Vieira, Tarcísio Meira, todos ali no Sumaré. E aí, muito tempo depois, eu lembro uma vez que eu não consegui chegar na Pro TV, eu tive que ir a pé, porque tinha aquela, como é que ela chamava, do Rebelde? Pode ser várias, Anaí, Dulce Maria... A Dulce Maria tinha na MTV. E aí eu falei, não, brincadeira, eu vou chegar atrasado no trabalho hoje por conta da Dulce Maria, porque ela parou a Alfonso Bovera, o Dr. Arnaldo. Então, teve uma vez que eu cheguei atrasado porque tinha uma romaria para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ia ficar lá na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Eu lembro que as duas vezes que eu cheguei super atrasado no trabalho, uma foi por causa de Nossa Senhora de Fátima, a outra por causa da Dulce Maria. Cara, mano, as duas Marias, no caso. Eu tive que andar do metrô Sumaré até lá. Cara, eu vou até ligar a câmera aqui pra mostrar um negócio que eu tenho aqui, que eu não tenho a menor ideia de onde veio. Vocês ouvintes podem conferir a imagem no @MagilaCast no Instagram, post referente a este episódio. Desde 95 até 2000 e alguma coisa, a MTV tinha o programa Rock Go anual, né? Que eles faziam uma pelada de fute com o pessoal da cena musical da época. Eu não sei como eu tenho essa camisa, mas eu tenho uma camisa do Rock Go, do time dos Amebas. Isso não foi a Thier? Porque a Thier ia muito no MTV. Cara, eu não tenho a menor ideia de onde eu tenho essa camisa. Eu só sei que eu tenho. Tem de alguém atrás? Não, só tem número. Ou a própria Vida. A Vida foi muitas vezes lá na MTV. Ela, inclusive, trabalhou no prédio. Acho que era o 9º andar, que era a sala dela. Ela teve uma sala dentro do prédio que o 52, né? Que foi a sede da MTV depois e era a sede da TV Tupi. E eu fui procurar quem fazia parte dos Amebas. Alane, você vai ficar louco agora. Supla. Puta que pariu, João. Mas o era muito bom. O Supla me responde direto no Instagram, já falou. Tira uma foto disso aí e manda ele autografar. Mas nem sei se a camisa é dele, mano. Número 10, será que ele jogava com a 10? O Supla joga muito bem futebol, hein, capaz. Não pode esquecer dos anos 2000, além da TV digital, são os reality shows, né, que vem com tudo. Big Brother, Casa dos Artistas, teve No Limite antes, a MTV tinha um que chamava 20 e poucos anos, que foi o pioneiro, ele e o No Limite. Então, nossa, os anos 2000, eles assim, essa coisa do espectador que foi pro outro lado da tela, da vida real, nossa, isso realmente acabou mexendo com o panorama da TV também. Isso vem pela massificação da TV também, né, por essa coisa de você agora querer ser famoso pela TV, né? Os 5 minutos de fama. Então a gente tem pessoas comuns que acabam virando celebridades. E um dos nomes que a gente tem que lembrar que acabam sendo absorvidos foi a Grazi Massafera. Ou a... Ai, meu Deus, como é que ela chama? Sabrina Sato. Também ambas vieram do Big Brother. Sim. E além delas, nós temos aí vários outros talentos que surgiram. A gente tem que lembrar que também começa a invasão do YouTube para televisão, da mesma forma como os profissionais de televisão indo para o YouTube, como o Celso Portiolli. Então tem os dois caminhos. A gente percebe que aquela mídia ela se expande com a chegada da internet. E a internet vem com tudo. A televisão ela sempre tenta entender a internet. Eu acho que ela meio que falha nesse sentido. Mas realmente você teve nesse momento que muitos youtubers de repente apareciam na TV, né? Foi um movimento inverso. E é muito engraçado porque assim, quando a internet começou ali a ter uma massificação tal, e começou a ter umas celebridades de internet mesmo, começo ali dos youtubers, era uma relação bem combativa.
tanto da TV com a internet e da internet com a TV. Tanto que era moda você não assistir televisão. É verdade. De repente você teve esse... Né, a outra geração de youtubers não tava nem aí. Vamos lá na TV mesmo. Coisas mudaram. Sim, também é uma questão de público jovem, né? Nessa parte da internet. Porque tem esse negócio do imediatismo, de troca de interesse muito rápido e tudo mais. E aí a televisão não conseguindo competir com isso e ao mesmo tempo a internet com tanto produtor de conteúdo e você vai de acordo com os seus nichos. E é por isso que a MTV também sai perdendo, né? Porque ela tenta unificar todo esse pessoal, mas ela ainda tem uma agenda de televisão. Enquanto essas pessoas vão procurar outras alternativas num lugar bem mais amplo. Hoje, eu acho que hoje, se a MTV tivesse do lado até hoje, ela teria conseguido viver justamente por causa dessa troca entre as celebridades da internet indo pra televisão. E outra coisa também é que assim, a gente vê que essas tendências, elas chegam até hoje. Então assim, dos anos 2000 pra cá, principalmente 2010 pra cá, a gente teve evolução. Então assim, as novas plataformas, a possibilidade de novos canais em vários tipos de configurações, vamos dizer, cabo, aberta, ou pela internet os outros canais, ou então você tem conteúdos adicionais sendo produzidos, tramas com transmídia, que elas começam na televisão, passam pela internet, voltam para a televisão, programas como o CQC, que você acaba o programa, depois dele você ainda assistia um pouco na internet. Tudo foi se modificando com o tempo. A gente está vivendo um processo de transformação e essa pandemia está vindo para a gente revolucionar mais ainda isso. O próprio Big Brother, né? Que você pode comprar pra ver na internet 24 horas, né? Não só aquele pedaço da televisão. Quando que a gente imaginar que os influenciadores digitais iam fazer, por exemplo, um Big Brother? Ou se não agora, o Globoplay, que ele não depende mais da TV paga. Se você quiser assinar o Globoplay e ter os canais Globosat sem o uso de uma operadora de TV paga, você pode. Você não precisa mais dela. E isso aconteceu semana passada, essa transformação. Caramba, recente. Foi de semana passada. Eu tava no meio de uma reunião quando saiu a novidade. Eu tava me reunindo com as TVs. E aí eles falaram, gente, isso vai causar impacto. Porque realmente, imagina, você agora vai assistir GNT, Multishow e outros canais Globosat sem precisar da TV paga. Sem precisar um conglomerado da TV a cabo, né? Como a NET e tantas outras. Se a sua ideia é só o conteúdo, você não precisa mais de TV paga. Você assiste como você assiste no Netflix. A TV se ampliou pra internet. Você não precisa mais do aparelho da televisão. Não dá pra se pensar mais a televisão do televisor. A televisão que tá no tablet, que tá no celular, que tá no computador. É conteúdo. O futuro da TV está no conteúdo. O presente já está no conteúdo. E o passado sempre deveria ter pensado no conteúdo. E então nivelar por baixo, fazer qualquer coisa e tal, gente, isso aí vai morrer. Quem apresentar o melhor conteúdo vai ganhar. Acho que isso responde a pergunta se a internet acabaria com a televisão. Pelo visto não, ela só vai ampliar as possibilidades. A internet ela não acaba, ela transforma da mesma forma como a TV fez com o rádio. O rádio ele não morreu, ele achou novos caminhos. Então é a mesma coisa. Agora a gente vê o podcast pegando uma rabeira da internet, da televisão e do rádio também. Os serviços de streaming. O serviço de streaming Netflix, Amazon, o Disney Plus que tá vindo. Não deixa de ter TV aquilo. Tem todas essas plataformas, o OTT, né, que a gente chama, dos players, que não são mais canais, são players. E também tem uma outra coisa em todo esse processo. Você tem que lembrar assim que a internet ela tá agregando, somando. Então com isso, cada canal vai ter que mostrar o que tem de melhor, quais são as funcionalidades. Tem, por exemplo, TV 3.0, que você escolhe o caminho, o que vai ter nos intervalos. Entre outras coisas, como o quiz. Então tem muitas plataformas surgindo, aplicativos que acabam ajudando, né, na criação e até mesmo em novos conteúdos, e uma televisão que ela tá se expandindo. Até o próprio podcast, né, que agora você vê todo o jornal, ou até, sei lá, no Datena, você fala lá, ó, tem, pra você saber mais dessa notícia X aqui, que né, a notícia tem que ser rápida, que é o jornal e tal,
Desses 10 minutos, a gente tem esse podcast aqui do jornal que a gente alongou essa notícia. Um conteúdo adicional. Exato. O Datena, metade do programa do Datena agora é o podcast dele, que ele só bota lá pra passar. São novos modelos de negócio. É a TV que não é, como eu disse, a do televisor. É a TV do conteúdo. Então, o futuro tá naquilo, assim, vamos dizer, o futuro do rádio tá no áudio. E o futuro da TV tá na imagem. Agora, como ele vai ser transformado, aí isso é um segredo para o futuro. Você apresentar o melhor conteúdo e entender quem é o seu público é o grande diferencial, porque se vocês, por exemplo, esquecerem do público, não ouvirem a opinião de quem acompanha o MaguilaCast, uma hora o MaguilaCast vai morrer. Sim. Porque pode surgir um concorrente com a cara do MaguilaCast. Então, vocês têm sempre que olhar para esse público e perguntar para eles o que vocês querem. Essa relação produtor de conteúdo e público é uma coisa que deixou tão mais próximo com a internet que a gente consegue, eu e a Alone, todo mundo aqui testemunhou isso acontecer. Às vezes até demais, né? Eu não conseguia, pelo menos, consumir mais TV, porque tipo, faz pelo menos uns 3 anos que eu não ligo um aparelho de TV pra consumir um entretenimento, porque eu acho que meio que bateu essa mudança, esse divisor de águas em mim, de que na internet, nossa relação com quem é de consumir conteúdo é tão mais próxima, é tão mais informal, talvez, que te influencia mais a consumir o conteúdo daquela pessoa, sabe? A gente também tem uma outra questão. Costumes, eles estão se transformando, mas muitas coisas continuam. Então, por exemplo, aquele hábito que você queria assistir sempre o próximo capítulo, de você querer uma continuação, você está transformando em maratona. Então, são hábitos que estão se transformando. A gente vai deixar de enxergar a televisão como algo que seja, vamos dizer, eu escolho o canal, para você ter, na verdade, não assim os seus canais preferidos, mas as suas plataformas preferidas. Então, você pode ter no seu televisor o Netflix, a Amazon Prime, o Globoplay, o Play Plus, que é da Record e da ESPN, entre outras, da Disney também. Então, a gente vai ter, na verdade, vários hubs, né, que são essas plataformas com vários canais dentro dela. Então a nossa visão não vai ser mais assim, eu assisto o canal A, B e C. Você pode se dizer o fã assim, eu assisto Netflix. Eu assisto o Globoplay. E aí dentro deles assistir os seus vários canais e suas várias produções. É muito bonito tudo isso aí que vocês estão falando, gente, mas o que eu queria mesmo era a minha novela das 9 de volta, viu? A Regina Casé tem que saber que o Chai Suede é filho dela, pô. Não, mas olha, sabe de uma coisa? Eu tô gostando dessas novas plataformas por uma razão. Principalmente eu que trabalho pra caramba. Não que vocês não trabalhem, não tô querendo falar isso. Não. Vagabundo. O pessoal do MaguilaCast aí. Vagabundo. A frase parece bem isso, né? E você sabe que isso é engraçado, porque toda mídia que chega nova, tem um monte de gente que olha assim, nossa, um bando de vagabundos. Você acha que o povo, quando a televisão chegou, o povo falava, esses caras não trabalham, eles ficam lá se divertindo? Olha o que se transformou. Mas não é nesse sentido. O que acontece? Muitas vezes eu não consigo assistir os programas que eu quero, ou até por conta de trabalho, família e tudo, porque as rotinas mudam, né? E aí o que acontece? Eu assisto a hora que eu posso e do jeito que eu posso. Então às vezes eu não consigo assistir um telejornal, mas eu assisto uma matéria no portal do telejornal. Então a nossa forma de consumir está se modificando também. Não vai sair dessa ideia de grade passar a ser uma produtora de conteúdo. Tem uma palavra correta para isso, né? Que é fora de grade, né? Que você assiste quando quer. Eu acredito que as duas coisas. Isso a gente vê até mesmo quando a TV a cabo chegou nos Estados Unidos. Não morreu a TV aberta, ela sofreu com a TV a cabo, até porque os Estados Unidos tem um relevo muito irregular, então o cabo ajudou a melhorar a transmissão, assim como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é super complicado você ter uma transmissão igual em todas as regiões por conta das serras. É nível do mar ou serra, foda. Tudo junto. Passou a ter a TV aberta e a TV paga, como a gente. Mas vão se somando. Então vai ter o público, a gente tem público para isso. Tem muita gente para assistir a TV aberta, para TV paga, para internet, e tem a segunda tela.
Você tem gente que vai estar nas duas mídias ao mesmo tempo assistindo. Então, hoje, você às vezes pode estar... Vou falar, vamos dizer, o quadro mais amplo possível, mas é possível isso. Eu tô fazendo alguma coisa no computador, ouvindo a TV e vendo, às vezes, acompanhando o canal de YouTube no celular e, sei lá, julgando, fazendo alguma coisa no tablet que seja adicional, um conteúdo adicional da TV. E também tem isso, do espelhamento, do conteúdo que, vamos dizer, você tá dando uma notícia, você vê um conteúdo adicional daquela notícia no aplicativo, você está participando de um programa de auditório pela internet e por aí como Superstar. Então as mídias se somam, elas nunca se subtraem, nunca vai morrer um meio, ele vai se transformar. Elmo, sua presença aqui foi algo espetacular. Você quer passar algum recado sobre o seu trabalho atual? Eu peço para vocês acompanhem o Memória Aberte. Vocês entram pelo www.aberte.org.br, /memória, onde tem o projeto TV anos 70. A gente vai ter especiais, exposições, tem fotos, vídeos, tudo que você puder imaginar sobre a história da televisão. E a gente vai comemorar isso o ano inteiro. Então começa agora em setembro, ali já começou nas mídias sociais da Aberte. A Aberte é o aberta sem o A, mas a ideia dela é justamente mirar na televisão aberta e no rádio aberto, né? Tudo que vai pelo ar, broadcast, com o apoio do broadband, como eu já até falei com vocês, da banda larga. Mas a gente tá mexendo com tudo isso porque mexe com o espectador. Então, nunca desistam do sonho de vocês. O Fabiano começou com uma frase que a Vida Alves sempre usava, que era: Exato. Sonho que se sonha só é sonho, sonho que se sonha junto é realidade. E o que eu quero dizer sobre isso é que a televisão, a internet, o rádio, todos têm que continuar sonhando. Então, sempre sonhem, nunca desistam, porque assim, até manter um podcast no ar, você precisa de patrocinador. Então, ouvintes, ajudem aí o MaguilaCast. Então, manter uma produção, independente da mídia que seja, ela mantém muito disso, assim, muito suor, pode ter inspiração, mas tem muita transpiração. Essa coisa de ser visceral, de você, assim, eu acredito nisso e eu vou correr atrás disso. Quase todas as mídias, quando elas surgiram, foram feitas de pessoas que acreditavam em algo maior, mesmo assim, achando que estavam fracassando no início, porque não estava dando o retorno esperado, mas que ao longo do tempo o retorno veio. Então, se você não sonhar, você não acreditar, principalmente uma fase delicada como a gente está, que é essa fase de isolamento social, você não vai a lugar nenhum. E a gente tem que lembrar a proximidade das pessoas. Talvez vocês não estejam conseguindo ver as suas famílias, mas por meio da mídia vocês estão conseguindo dar um abraço. Então, vendo as pessoas passando o calor humano, que é isso que é o mais importante do conteúdo, seja ele de rádio, de televisão, de internet. Calor humano, você vai dar o abraço através do que você está planejando, do que você está produzindo. Então, a comunicação depende principalmente também dos jovens. E é isso que eu estou vendo aqui. Então, sucesso para o MaguilaCast. Daqui a pouco, como eu falei, eu vou virar mais ou menos um vovô que vai ficar contando história. Mas já está, na verdade. É verdade, já estou contando história. Daqui a pouco eu vou falar, eu conheci os pioneiros. Não tem mais nenhum pioneiro. Exato. Mas é bem por aí. Sonhem e inovem, não tenham medo de improvisar e de criar como os jovens que criaram a televisão lá atrás. Olha, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, fechou o programa de uma forma incrível, dando bons ares, boas expectativas da mídia com a influência da internet, onde nós estamos inseridos. E você, ouvinte, que ouviu toda essa conversa, todo esse papo e entendeu a importância da mídia, ajude não só o MaguilaCast a crescer, mas toda a podosfera, que é uma mídia livre e independente.